Estamos de volta com mais um Casa Cami. Como você já pode ver hoje, tá diferente. A gente tá de volta com convidado de volta também, Vitor. É isso aí. O que a gente vai aprontar hoje? Rapaz, estamos aqui mais uma vez, né? Agora para falar sobre os bastidores de uma agência de marketing. O que acontece? Será que vocês estão preparados para saber de fato dos BOs, dos percalços que a gente sofre aí? E eu tô aqui com mais dois convidados. O Vitor, quem assistiu os episódios anteriores, já viram que ele participou aqui. Hoje ele é o nosso head de tráfego aí, o nosso diretor de performance da agência. E a gente tá com mais dois convidados. A Thalita, que vocês também já conhecem, que é a nossa diretora de conteúdo. E o João Pedro, nosso especialista em UX UI, que ninguém sabe o que isso significa. Explica aí pra gente, João. Não, hoje a gente vai entender um pouquinho, né? Um pouquinho mais sobre UX UI, mas praticamente é a experiência do usuário e também a parte de telas, né? Sites, aplicativos, então tudo que envolve todo esse setor, né? Muito interessante. E Thalita, fiquei muito pensando antes de vir pra cá, como é que seria esse primeiro episódio numa pegada diferente, porque como as pessoas que nos acompanham já sabem, a gente sempre traz especialistas, empreendedores para falar de negócio, e hoje a ideia é que a gente também fale de negócio, mas se tem uma coisa que eu acho que as pessoas podem ficar muito atraídas, é porque aqui o assunto vai ser fofoca. Será que é fofoca mesmo? Fofoca das nossas fofocas ali do dia a dia de uma agência? Igor, eu tô preocupada. Como que vai ser esse episódio? Mas eu acho que vai ser muito gostoso, porque eu acho que as pessoas têm uma mentalidade ainda de que marketing é só diversão. É só a galera que passa correndo ali, divertindo com vídeo, com trends, com coisas legais. E a gente sabe que tem um universo bem mais amplo, bem mais complexo. E toda uma operação por trás. Então vai ser fofoca, mas vai ser muita... estratégia, né? Muitas coisas dos bastidores que talvez ninguém tem noção do que acontece, mas que vale a pena a gente trazer aí à tona pro universo. Eu tô até preocupado com essa sua fala, porque parece que todo mundo veio de luto hoje, todo mundo de preto, né? Será que o assunto ele é pesado mesmo? Nada, mas, gente... A gente tá trabalhando o branding, né, da Cami. Mas agora, sério, assim, eu costumo dizer que quando a gente recebe convidados aqui, tem toda uma postura que a gente tem que seguir, até inclusive para tirar o melhor dos convidados. Mas hoje a ideia é que a gente realmente seja a gente, as pessoas entendam como que é o dia a dia de agência, que venha muitos episódios como esse, e a ideia é que a gente venha falar de papo real do que acontece dentro dos bastidores de fato, que nem tudo são flores. Eu costumo dizer para os nossos clientes que a gente tem, inclusive, muitos cases de sucesso. Mas se a gente for abrir a lista dos insucessos, e são vários. E aí eu queria abrir isso, assim, para vocês. O porquê que existem tantos insucessos, inclusive dentro da nossa agência. Cara, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa trabalhar muito o nível de consciência das pessoas a respeito do que é o marketing mesmo e o papel dele na empresa como um todo e fazer com que esse cliente jogue junto com a gente. Eu acho que é a maior questão, porque a gente até brinca, assim, nos nossos bastidores, assim, que às vezes a pessoa vem quando é a última opção. O Vitor, né, vivenciou isso recentemente, assim, um caso de, é a minha última esperança, alguma coisa muito... como se fosse literalmente ali a última opção e etc. E a gente precisa quebrar essa questão, porque o marketing ele precisa caminhar o tempo todo ali com o empresário, de forma gradativa, para de fato a gente conseguir chegar num resultado que, obviamente, não vai ser estrondoso de imediato, mas vai ser gradativo e constante. Então, essa questão, assim, precisa ser trabalhada muito, porque é muito romantizado, né? A gente acha que o marketing é aquilo que de fato vai trazer um resultado e nem sempre é dessa velocidade que o cliente imagina. Quando o cliente vem assim com, a gente chama da filha caindo do penhasco, complica ainda mais o nosso trabalho, porque é uma constância, né? Geralmente quem tá nesse aperto, infelizmente não tem o tempo suficiente para conseguir passar por todo o processo ali de aprendizado de uma agência, de integração. Então, de fato, isso dificulta muito e eu concordo com você. Eu acho que o nível de consciência e também o nível de urgência ali, de imediatismo, isso tende a não ter bons resultados quando acontece dessa maneira. Falando em nível de consciência, assim, a gente tem bastante exemplo, né? Onde o cliente chega até a gente já querendo um produto ou serviço específico, né? Então, eles vêm com um nível de consciência pensando que social media sempre vai dar certo, ou o tráfego sempre vai dar certo, ou aquele produto que vai ser um material impresso vai dar certo, né? E às vezes não para olhar toda a empresa dele, né? Todo o seu negócio. De fato, pode ter algumas outras coisas que pode fazer sentido antes do marketing, né? A gente que trabalha com isso todos os dias, a gente fica batendo um pouco na tecla de que o marketing, ele ajuda, mas ele não vai salvar o seu negócio, né? Então, assim,
sobre esse nível de consciência, tem alguns clientes que chegam pensando que o marketing vai resolver tudo. E não é muito isso, né? Eu acho legal, porque assim, eu costumo dizer pro time do comercial, né, que quando eu entro para fazer uma venda, eu entro para fazer um atendimento, muitas vezes eu perco a venda. Eu ia falar isso agora. Uhum. Muitas vezes eu perco É o a cara venda. que mais perde venda aqui dentro da câmera. E aí, por que as pessoas falam isso? Porque, assim, de fato, se eu entrar para querer fechar, eu consigo fechar. Mas a gente, por tudo que a gente já passou, a gente entender de negócio, porque uma coisa é o seguinte, gente, a gente fala que existe os sobrinhos, né? Nada contra, mas tudo contra. Vou explicar por quê. Nada contra quem aprendeu e consegue, de fato, entregar aquilo que acredita e que realmente pode ajudar, somar, abrir portas para outros negócios, abençoar outros negócios. Mas existem muitas pessoas que aprendem, começam a criar promessas que são muito vazias e não conseguem entregar. E aí minha preocupação com esses especialistas da área que a gente tem hoje, porque uma coisa que eu posso dizer aqui, e não falar que é um diferencial, mas a gente sabe que na ponta, de fato, faz a gente ter um nível de consciência maior, já que a gente falou nesse assunto, que é, hoje eu sou publicitário, o João é designer em experiência do usuário, a Thalita é jornalista, o Vitor é estrategista, todos graduados na área, e a gente tem uma visão que ela é quase holística do marketing. A gente pode não ser o especialista de todas as áreas, mas a gente consegue entender o que de fato é cada coisa. E quando os empresários eles vão contratar agências de marketing, às vezes eles não sabem de fato o que é uma agência e o que é uma urgência de alguém que aprendeu só aquilo. E esse cara, às vezes, promete uma solução que ela não existe. E quando eles vêm para trabalhar com a Cami, ou vêm para um atendimento, geralmente eu faço perguntas que elas são holísticas. Sim. Ou seja, eu quero entender para quem você vende, o que você vende, a sua história, que momento que você está. Recentemente, como vocês comentaram, a gente atendeu uma cliente que falou para o nosso time comercial, vocês são a nossa última tentativa. E não é que tinham passado por outras agências de marketing, é que o momento que ela estava vivendo era de ou eu tento, ou eu vou com vocês agora e dá certo, ou de fato eu fecho meu negócio. E quando eu ouvi isso, que o contrato tinha sido assinado e a pessoa veio com essa expectativa, eu já comentei, vai dar errado. Vai dar errado porque não tem como a gente, somente com um serviço, ou seja, um monosserviço de uma agência, resolver dores que não são de marketing, porque os empresários eles chegam aqui não é com problemas de marketing para resolver, são problemas administrativos, problemas de gestão, problemas de clareza de o que eu vendo, o que eu faço, o que eu Comercial. resolvo, Na maioria comercial. né? Eu ia falar isso. Gente, agora assim, eu falo para os nossos clientes, hoje de 100 empresas que a gente recebe contato para a gente atender, quantas delas tem comercial, gente? Poucas. Se Dá pra 10% contar nos dedos, foi muito. E olha lá. Não, e as pessoas que têm comercial, às vezes, vendem para o público errado, né? Porque é uma das dores aí de alguns clientes que chegam até a gente, é que eles não sabem definir o público deles, né? Só acha que o público é todo mundo. Então, isso é uma dor latente que a gente tem dentro da agência, né? Cara, e eu vou muito além. Acho que o cenário nosso do Brasil, ninguém está preparado para empreender. Ninguém sabe empreender. Não tem uma faculdade, uma universidade que traga isso de forma clara, porque a gente sabe que na prática o negócio é completamente diferente da teoria. E aí, quando o empresário abre uma empresa, né, e imagina que, nossa, eu vou ter gente trabalhando comigo, eu vou ficar de boa, eu vou conseguir viajar, vou conseguir fazer outras coisas, entende que na prática não é bem assim, os desafios são imensos, e pega muito na questão da gestão. Aí você contrata uma equipe comercial e pensa, não, vai rodar bonitinho. Mas não, para rodar bonitinho, até chegar nesse nível, existe toda uma trajetória aí de treinamento, de orientação, de não naturalizar as coisas, porque você é dono, você entende, você sabe como que faz. Sua equipe não, ela não tem a obrigação. O seu papel é o tempo todo ensinar. E aí, a partir do momento que você não tem essa visão e deixa sempre terceirizando essa responsabilidade, o comercial não vai fluir e aí, consequentemente, associa ao marketing, aí acha que o marketing é o problema e quando, na verdade, assim, talvez o problema é muito interno, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, e a gente vive isso muito na pele. Muitos dos nossos clientes problematizam um monte de coisas, levando para a questão do marketing e tal, e a gente sempre vai ali, não, vamos analisar o todo, e aí depois eles falam, realmente, eu acho que é mais aqui, né? E eu acho que é por isso que, assim, por mais que a gente perca muita venda, os clientes que entram, eles ficam com a gente muito tempo. O nosso LTV, ele é alto. Para uma empresa que vai fazer 5 anos de mercado, gente, que a gente chegou em Goiânia sem conhecer ninguém, e hoje a gente atendeu o tamanho dos clientes que a gente atende, Leonardo, Poliana, ter feito eventos, Bahia, foi Salvador, né? Salvador. Foi Salvador, Maranhão, né? Interior do estado. João enfim, Pessoa. João né? Pessoa. Isso. A gente, 4 anos, se a gente parar pra pensar tudo que a gente já fez, é muita coisa. Mas a gente é muito claro, e eu brinco, né? Eu falo
pra Deus todos os dias. Fala, cara, me convença de que ser bom, ser honesto dá certo. Porque a gente sabe que é difícil. E assim, nem sempre a gente ser honesto com os outros, ou até com os próprios clientes, eles são com a gente, né? A gente sente isso muito na pele. Muitas promessas vazias, né? Assim, o digital, ele trouxe essa força de que o marketing traz um milagre e a gente vai muito contra a corrente nesse sentido. A gente apanha muito até, né? Porque, ai meu Deus, será que a gente não tem que começar a ser assim para de fato decolar, para de fato dar certo? Mas a gente tem uma verdade muito absoluta porque a gente veio da realidade acadêmica, então a gente sabe o que de fato funciona. Então tem essa briga, mas é importante com que a gente vá sempre assim com a consciência, né, com a mentalidade ali mais tranquila do que é o certo para fazer bem tanto para nós quanto para os nossos clientes. E eu acho que é por isso que a gente tem crescido tanto, assim. Cara, se a gente olhar a Cami hoje, quantos setores a gente tem? Quantas pessoas envolvidas? A gente tem time direto no físico, a gente tem time indireto no online, tem gente pra caramba. Se a gente for contar quantas pessoas você lida todos os dias pra falar de marca e de sites, quantas pessoas você lida pra falar de digital, quantas pessoas você lida pra falar de estratégia de marketing, de performance, quantas pessoas eu lido no comercial, barra todo o resto, assim, é gente demais. São 2 salas, né? Duas salas, Você né? tem que dividir a equipe. É isso, falando de alguns setores, né? E eu tava pensando aqui que o marketing ele é tão amplo, né? E que a gente ainda não desbravou outros setores ainda, né? Tem muitas outras coisas que a gente conseguiria fazer e, assim, a gente talvez não faz porque, gente, é muito doido, é muita coisa para fazer, né? Então, são muitos setores que a gente fica tomando conta, né? Então, é tráfego, é a parte de estratégia, é a parte comercial, é parte de podcast, é parte de sites, aplicativos, aí tem parte de produtos online. Cara, tem muita coisa, né, na parte do marketing. E tudo isso precisa de uma gestão por trás, equipe, às vezes salas novas, né? Então, é uma área muito doida, muito ampla, né? Sim. E eu acho legal você falar isso aí, João, porque eu, por muitas das vezes, acho que nas nossas reuniões, eu problematizava, será que a gente tá certo? Será que a gente tá errado? Porque eu acho que, assim, a Cami só não decolou mais rápido porque a gente veio de um ambiente acadêmico. E aí eu vou te explicar a minha visão, que eu acho que a gente já falou disso outras vezes. Nós temos um excesso de senso muito grande. Excesso de senso da entrega. Então, por que nossas marcas são aprovadas de primeira? Porque passou por vários profissionais de áreas diferentes. Então, a gente tinha um copy, a gente tinha um diretor de arte, a gente tinha um estrategista, a gente tinha uma pessoa do briefing, a gente tinha uma pessoa que fazia um motion para fazer uma marca. Isso, Enquanto de nas 7 a 8 outras, pessoas. enquanto nas outras agências, era uma pessoa Faz tudo. fazendo tudo. Uhum. E aí a gente vê, tem gente que é ótimo, super talentoso, mas ele consegue entregar uma marca bonita e não uma marca estratégica. E desde o início a gente sempre defendeu essa ideia de que na Cami cada pessoa é de um setor e cada pessoa tinha que executar uma certa tarefa. Era quase um monosserviço ali. Porque hoje, o que as nossas social medias fazem? Elas são somente social media. Ela não grava, ela não edita, ela não posta stories. Ela dirige o time de produção, de conteúdo Que é ali. muita gente Que é que muita faz, né? gente. E aí eu falo, tanto que a gente tem dificuldade, inclusive, de contratar esses profissionais. Porque eles são... se a gente pega um cara que veio de outra agência pequena, esse cara, ele fazia de tudo. E aí você falar pra ele que você não vai fazer de tudo mais, precisa fazer uma coisa muito bem feita, que é gerenciar. Esse cara Pifa. surta. E com mais qualidade de vida, Isso. inclusive, né? Às vezes fazia até criativo, né? Sim. E aí, cara? E pra performance, assim, o que a gente tem sentido aí? Acho que voltando na história da cliente que colocou todas as expectativas na Cami, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve um baque tão grande, tão rápido, né? Porque aí tem um problema também. A gente saiu do comercial. E aí quando a gente sai do comercial e contrata outras pessoas pra trabalhar, a gente coloca meta, a gente quer vender também, a gente quer Não fazer controla negócio. quem vai entrar, né? E você não Você só controla. vê na hora que abre o grupo. Uhum. E aí, será que... E aí, comercial e todo o resto, são amigos ou não Só são? ver a notificação chegando. Eu acho Objetivo do cliente. É assim, tem uma meta muito clara lá no escritório, né? Que fica estampada para que todos vejam. E a equipe comercial corre atrás dela
o tempo inteiro. Então, assim, de fato é incontrolável quem vai entrar, que tipo de negócio qual que é o nicho dessa pessoa. E eu acredito que, assim, fica ainda mais importante as nossas reuniões de onboard para entrada de cliente, para alinhar, de fato, todas as expectativas ali. Porque, geralmente, o Igor sabe, comercial tem um ar mais político. É tudo mil maravilhas. Aí quando chega na pessoa que vai ser ali o head dessa conta, a pessoa que vai chamar a responsa e entregar resultado para aquilo ali, quebra algumas expectativas. E eu acho que assim, a reunião de onboard é de fato a reunião mais importante de qualquer cliente que vem entrar aqui dentro hoje da nossa operação. E eu acredito muito, né, Vitor, que o óbvio precisa ser dito o tempo todo ali, né, no onboard. Deixar muito claro qual é a sua função, qual é a função do cliente, quanto que vale a pena a gente trabalhar isso de forma muito alinhada. Porque às vezes vem literalmente assim com aquela expectativa absurda e aí assim, a gente precisa ser racional nesse momento. Não dá pra gente prometer céus e terras ali, porque a gente sabe que na prática isso não vai acontecer. E aí quando isso acontece, às vezes o cliente fala, mas não, me falaram que era assim, não é, às vezes nem do comercial, mas o próprio mercado mesmo, né? Traz muito assim, em verdade sobre a nossa área. E aí tem essa frustração e esse baque. Mas aí é onde eu bato na tecla. Se tiver uma consciência, pelo menos aberta a ser moldada, a gente consegue fazer um match legal. Agora, se não tiver, aí assim, é como se parece que já dá aquela sensação assim, gente, pode cancelar o contrato? que vai dar trabalho, né? E é engraçado que a gente prevê isso já, né? Ali no onboard a gente já entende, gente, ó, vai ser problema, porque é difícil jogar verdades e fazer a pessoa aceitar, né, e caminhar junto. É um relacionamento meio complexo, eu diria. E para a agência, eu acho que o maior desafio, gente, é de fato estruturar um comercial quando a gente tem uma esteira de produtos tão grande. Quantos produtos a gente tem na Cami? Alguém já parou para contar? É incontável, porque tem coisa que se usa criatividade pra fazer. Então, por exemplo, vocês fazem a almofada? A gente não faz. Mas, mano, se tiver um projeto com a gente já dá a ideia de como deveria ser a almofada dos sonhos pro seu podcast. Então, tudo sai dali. E aí tem coisas que são... não dá nem pra precificar comercialmente. Então, passar isso pra um comercial de falar, olha, você precisa ter a visão do todo. É muito difícil pra alguém que não esteve numa faculdade. E eu falo, gente, tem que estar numa faculdade. Por quê? Na faculdade, a gente entra lá com a expectativa de que eu vou sair de lá um baita publicitário. Aí você descobre que a publicidade ela é tão ampla que você saiu especialista de nada. Aí você vai ter que escolher uma área para você se especializar. Que é o mesmo que acontece no direito, na medicina. A mesma coisa acontece com os profissionais de marketing. E aí eu me pergunto, por que nós, como profissionais, não conseguimos educar os nossos clientes a entender que nós somos mais uma profissão igual qualquer outra, no sentido de, gente, vocês vão ter que, sei lá, estudar 10 anos de medicina e sair especializado numa área, porque senão você vai ser clínico geral, e o clínico geral ele não entende tudo. A mesma coisa de o cara de marketing que fala que entende de tudo pra ti, ele de fato pode ter uma noção, mas ele de fato não é o cara que resolve tudo pra você. Ali a gente vivencia na prática da parte dos projetos, né? Porque eu tô ali na gestão com a galera do social media, com a galera dos projetos, junto com o João. E aí é muito complexo. A gente vai de A a Z muito rápido com, sei lá, panfleto, landing page, aí do nada vem um outdoor, vem um monte de coisa. E a gente sempre faz reunião de briefing, orientação e tal. E aí quando vai pro João, ele vai ter até propriedade para falar mais sobre isso, ele vai analisar com a visão de designer. E designer que entende de negócios. Então, ele vai trazer soluções, porque o designer ele tem essa funcionalidade, eu até brinco com ele, na humanidade. A função do designer na humanidade é resolver problemas visuais. Exatamente. Né? Então, assim, por que tal elemento está em tal lugar? Porque faz sentido cientificamente, né, é uma coisa muito complexa. E essa parte, ela precisa vir à tona o tempo todo para justificar por que o nosso trabalho tem esse valor agregado. E às vezes, quando a gente pega um cliente que não tem essa noção, que vem com o achismo dele, e eu falo, não está aberto a compreender, não, você tem razão, aí tem um ruído grande ali, que no fim, em alguns momentos, a gente fala, não, vamos fazer do jeito que ele quer, mesmo não concordando, né, e a gente fica meio até frustrado. O Igor falou uma coisa interessante, que é a questão dos clientes estarem até não darem o devido valor à parte de marketing e publicidade. Eu acredito que isso venha de que hoje o acesso está tão fácil para essas áreas. E aí eu dou o exemplo de um Canva da vida. Então, a pessoa que começa a empreender, às vezes não quer investir numa agência, eles preferem algumas ferramentas mais fáceis que tem ali na palma da sua mão. Então, o Canva, ele consegue fazer uma arte totalmente de graça e fácil. O Instagram é um dos nossos canais de comunicação, né, para fazer essas postagens para os clientes. Eles têm acesso. Vamos lá dar outro exemplo aqui.
Não lembro. Mas assim, hoje, CapCut, por um exemplo. CapCut, por exemplo. Então, assim, todas as nossas mídias que são mais trabalhadas hoje, gestão de tráfego, por exemplo, tem um botãozinho lá no próprio Instagram, né? Então, as Famoso pessoas já turbinar. acham que estão fazendo design, já acham que estão fazendo tráfego e já acham que estão fazendo estratégia, com o ChatGPT, por exemplo. Mas não estão conseguindo colher resultado. E aí vem pra Exato. cá pra falar. Comparar o nosso Exatamente. preço com... Ah, mas eu faço isso. Então é por isso que eu acho assim que tem uma visão um pouco, fala assim, não é tão relevante o marketing porque eu consigo fazer aqui ou o meu sobrinho faz, né, mais barato, por exemplo. Então acredito que é por isso que as pessoas não veem o marketing com devida atenção. Depois da digitalização ficou muito fácil para qualquer empresa fazer marketing. E aí eu converso Exato. isso muito com o Igor, que imagino eu que na época da faculdade dele, de publicidade, quem fazia propaganda, quem fazia publicidade eram empresas muito, muito grandes. E hoje qualquer empresa, graças à digitalização, consegue fazer publicidade de alguma forma. Cara, é tão louco isso, assim, a gente brinca, né? Nós nos formamos numa era que não tinha GPT, que não tinha CapCut, A gente postava no Facebook entendeu? e não no Não Instagram. no Instagram. E olha a era me do Orkut. sentindo uma idosa aqui. Então, não, mas é sério, assim, se a gente parar pra pensar, tudo era muito mais difícil de fazer. Só que é onde a gente tem que educar o cliente e deixar muito claro, inclusive para profissionais de marketing que não entendem isso, a diferença de marketing de performance e marketing de posicionamento. Tem um que está focado no agora, no hoje, nas metas que a gente tem para bater. E a forma de conduzir é completamente diferente do outro, que a gente está falando de construção. No marketing de performance, eu penso no agora. No marketing de posicionamento, eu penso no amanhã. E esse amanhã é de construção e estabilidade. Eu juro, assim, que eu tenho a sensação, eu falei isso pro Vitor, eu falei, Vitor, ontem eu rindo, né, de uma situação que aconteceu no escritório, que deixou a gente assim, a gente tava tão cansado já, e aí eu fui dar um feedback pro Vitor rindo, eu falei, Vitor, eu tô rindo e não é por maldade, é porque eu acho que lá no fundo, quando tudo ficar muito grande, muito bom, a gente vai olhar e falar, a gente começou certo. A gente não começou fazendo marketing de performance, que era o quê? Fazer, bora vender, bora colocar pra dentro, etc. Não. Desde o início, talvez a gente perdeu muita grana. A gente sabe que a gente perdeu muita grana lá no início pra construir a marca que a gente tem hoje. E quando a gente olha pra Goiânia e região, inclusive para as cidades que a gente palestra e tal, a gente vê que a Cami é vista muito como referência, né? Em Goiânia, quantos concorrentes eu sentei pra almoçar? Me chamaram pra almoçar. Ou me chamaram pra, tipo assim, pediram pra vir conhecer o nosso escritório. Por quê? Porque a gente começou de uma forma que é a forma mais difícil, mais cara, que é posicionamento. E aí o cliente, ele quer performance, que ele quer vender pra conseguir dinheiro, mas ele não quer construir. E tá tudo certo. Existe Canva, CapCut, eu acho que isso é muito bom, porque isso meio que deixou com que o tiozinho da padaria consiga fazer o próprio marketing, porque antigamente quem fazia marketing era quem tinha muito, muito budget. Nível Nós de estamos falando de consciência, né? empresas muito grandes. E dinheiro, né? Isso. Não era só o nível de consciência, tinha que ter muito dinheiro para contratar uma agência, tudo era muito mais caro. Então hoje, meio que deu acesso a tudo. Só que qual que é o problema disso? Quando você não sabe onde você quer chegar, é difícil você ficar tirando para todo lado aquele resultado. E aí esses caras que fazem os seus próprios stories, fazem os seus próprios conteúdos, eles vêm pra gente falando, não tenho resultado, mas eu sei fazer tudo. E por que vocês cobram esse valor? Eu falo, porque a gente conseguiu fazer uma empresa tirar 4 milhões em 4 horas. A gente conseguiu pegar uma empresa do Maranhão, de uma cidade pequenininha, faturar quase 50 mil a mais num canal que ela não usava. Eu nem sabia como funcionava, nem sabia como que funcionava o fluxo ali dentro. Às vezes nem que existia. Tipo, achava que era só o famoso botãozinho azul lá do Instagram, o famoso turbinar post. E assim, ficou de fato encantada, porque era algo completamente novo pra ela, que ela até falou ontem, fiz reunião com ela, inclusive ontem, e ela falou, cara, eu queria ter começado com isso antes. De fato, assim, eu não conhecia, não sabia, eu acho que eu demorei muito pra começar, mas agora vamos seguir em frente aí, que tem tudo pra dar certo. A gente tem um case muito bacana lá na Cami de um cliente, né, Igor, que faz vários serviços e ele tem, claro, essa consciência de especialistas em cada área, tanto que quando tem alguma coisinha ele já fala diretamente ali com a pessoa. E o ano passado ele teve o recorde de faturamento da empresa de 12 anos. Né, que é aquele case que ele chegou a ligar para o Igor no fim do ano para falar sobre o resultado e tal, que foi o valor, eu não lembro exatamente, não sei se foi 3,5 milhões em 12 anos. Então é um case assim muito significativo para nossa história, para entender que o que é o respeito, o que é a autoridade nessa questão de posicionamento, você não compra isso.
você constrói, né? Você vai desenvolvendo a longo prazo para que quando chegar numa determinada data, você fala, realmente aconteceu e as pessoas vão começar a enxergar o seu produto, seu serviço com outros olhos. Esse é o glamour de um trabalho bem feito, é entender que a pessoa reconhece o seu valor, que o valor você não compra ele, né? Cara, é tão doido. Se a gente pegar esse caso aí, por exemplo, a gente tem aqui a pizzaria da cidade do interior que começa a faturar 50 mil a mais porque investiu num canal que a gente conseguiu orientar. Esse é o melhor canal para você testar. Beleza. Aí do outro lado a gente tem a empresa que faturou 3,5 milhões, que é o recorde de faturamento em 12 anos, tá? Qual que é a diferença desses dois cases para a outra cliente que fechou o negócio depois de tentar com a gente 30 dias? De verdade, na visão de vocês, qual que é a diferença? Eu acredito que não vieram com a filha caindo do penhasco. Esse é um primeiro ponto. Uma outra questão também é a constância, não chegaram de fato querendo resultado já, tipo, no primeiro mês, de imediato, para salvar de fato o negócio. Foi um trabalho que foi construindo. Por mais que a pizzaria tá com a gente há um pouco mais de 30 dias, é um trabalho ainda em construção. Agora, o outro cliente que já é aí há 2 anos e meio na nossa base, ainda mais construção ainda. Quantas coisas a gente não passou com esse cliente, por exemplo, do case de 3,5 milhões, quantas coisas a gente não passou, quantas ideias a gente não teve, quantas coisas a gente testou e não funcionou, até chegar num ponto aí dele, de fato, nos agradecer no final do ano por ter conseguido bater esse recorde de faturamento. Então, na minha visão, é a consistência mesmo. E isso é a prova de que o marketing não está certo a todo momento, né? Então, assim, a gente não tem uma fórmula secreta do sucesso, né? Então, por isso que um cliente fica na... fala, vai em contra tanta coisa que a gente vê por aí, né? E que a gente fala isso pro cliente, ele fala, não é possível, vocês que estão errados. Porque todo mundo fala que tem a fórmula. Pois é. Se a gente tivesse a fórmula, a gente, sei lá, não estaria aqui, né? Cara, toda semana a gente faz um teste diferente em qualquer produto. Isso daí depende, né? Se for algum projeto de um produto físico, é mais difícil de fazer, né? Porque aí tem outros... Tem terceiros aí, então, como gráfica, coisas assim. Mas, por exemplo, redes sociais mesmo. A cada semana a gente testa um produto, um serviço, dias de postagens, às vezes o tom da comunicação, tráfego também. Fica tentando várias e várias vezes. São testes pagos, inclusive. A gente tenta falar isso pro cliente, tá gastando dinheiro pra testar. Pra testar, pra ver se funciona. Engraçado que, assim, alguns clientes que vão pro tráfego pensam que colocar um público maior, fala assim, não, eu vou clicar aqui, vou colocar grande o público, eu quero mais pessoas. Vai aparecer pra todo mundo, que todo mundo aí pode comprar. Aí começa a ficar mais barato lá um pouquinho, fala assim, nossa, que legal, eu vou atingir muitas pessoas. E aí começa a reduzir um pouco mais, coloca uma faixa etária, coloca só homens, às vezes coloca alguns interesses e começa a ficar mais caro. Aí o cliente não entende muito, né? É doido pensar isso, né? Tipo assim, como que eu vou pagar mais caro aqui para ter um público menorzinho e vou pagar um pouco mais barato para pegar uma região aqui de 10 quilômetros de raio a partir da minha área aqui, né? Como isso é possível, né? A lei da oferta procura até dentro do tráfego. Sim, com certeza. Eu acredito que o marketing, ele exige um pouco de maturidade. Acho que é um pouco não, muita maturidade. De você entender a funcionalidade dele e entender que ele não é o todo da sua empresa. Né, que você precisa cuidar dos outros setores, dos outros processos e etc, para você entender que o marketing tem essa função, então vou equilibrar o resto para a gente atingir um objetivo. Esses cases que a gente teve de sucesso foi porque, obviamente, a empresa estava mais estruturada. A gente não pode ser hipócrita. Então, como assim a culpa do cara vender não é nossa? O cara do tráfego sempre tenta tirar a parte dele da reta, né? E aí resume aquele tanto de problema interno só no marketing, quando na verdade, assim, não tem nem outro setor. Aí pensa que é aquilo ali como um todo, né? Então, acho que a pessoa precisa ter essa noção, assim, qual que é o momento certo de fato, eu investir em marketing para eu estar preparada para segurar o rojão, se caso não der esse resultado tão imediato. Eu preciso ter essa consciência, porque senão deposita muita esperança ali, vai se frustrar, e aí vai achar que é a empresa em si que é ruim, quando na verdade o problema está muito interno. Cara, eu falo que o nosso maior desafio, eu acho que é quando o brasileiro, ele empreende ou por uma dor,
ou por uma necessidade. O cara que precisa de fato empreender para pagar as contas de casa, porque perdeu o emprego, ou tá passando por uma dificuldade muito grande, tenta empreender para ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí qual que é o maior problema? Esse cara, ele empreende para auto se servir. Isso. E aí qual que é o erro? Porque a gente abre negócios para servir os outros. E aí isso, com as falas dos coaches, parece muito romantizado, mas é a pura verdade. Você abre um negócio para quem vai comprar de você. E o seu papel é atender essa pessoa para que ela compre e deixe o dinheiro. É uma troca. Isso desde a Idade Média, ali dentro do escambo, já tinha isso. Eu tenho algo para oferecer e tem algo que deseja ou precisa do que eu tenho. E aí qual que é a maior dificuldade? Esse cara, ele começa a empreender para ele. E aí ele não sabe que tem que servir. Quando a gente fala de servir, é atender expectativas, é construir, estruturar. Eu falo que hoje a gente tem muitos cases de sucesso com as empresas que estavam estruturadas. E aí eu não estou falando de grandes negócios, porque a gente tem, por exemplo, Doce Afeto, que estava estruturada na frente de uma escola vendendo doce numa barraquinha. Sim. Ali estava A estruturada. estrutura não necessariamente significa que a empresa tem que ser grande. Ela tem que estar estruturada dentro do tamanho dela ali, né? A Doce Afeto é um exemplo muito legal. Perfeito. E aí, quando vem pra gente, vocês falaram tanto de mudar, porque, cara, olha como. Vamos contar o caso do Doce Afeto. A Thalita, quando vocês vieram fazer umas captações um dia, Thalita falando muito sobre esses doces. Nossa, tem uma amiga minha que veio do interior e nananã, é muito boa de doce e tal. E eu, tipo, Mais um doce. mais um doce, gente. Todo mundo faz doce, né? Você sempre tem alguém vendendo doce no trabalho, colega do trabalho, na porta do trabalho, no trânsito, mas tem doce. E aí a Thalita falou, não, eu vou comprar. A Thalita pagou, comprou doce pra todo mundo. E realmente, eu tenho um paladar muito chato, porque eu gosto muito de chocolate. E não de doce, é chocolate. E meu chocolate tem que ser amargo, eu adoro o contraste do amargo e tal. E os doces dela tinha esse contraste. Você comia e nada era enjoativo. E eu falei, nossa, Perigo. realmente é muito bom, Isso é perigoso. né? Vamos conversar. Só que eu lembro que quando a gente pegou as embalagens, a gente falou, é muito bom pelo que parece. É como se a cara falasse, é mais um doce. E o doce falasse, não sou mais um doce. E inclusive a frase que ela utilizava, né, Thalita, não é só... doce nunca é só um doce. Um doce não é Até só um porque doce. ela associa a questão de histórias, de experiências, né? Ela tem essa coisinha muito Carinho, né? focada em carinho, Isso. afeto, né? Tanto que chama doce afeto. Esse case, pra mim, assim, eu acho que é um dos de sucesso, porque é alguém próximo a mim. Que é alguém viu que veio... acontecer. Assim, apesar de falar isso, mas é uma pessoa assim que veio do nada, porque, né, não teve herança, não teve nada, e foi brincar fazendo doce, e todo mundo elogiando. Ela falou, esse negócio tá diferente, mas ela era extremamente segura, assim, ela tinha um receio, porque ela não tinha confiança, que faz parte, né, da realidade do empreendedor. E aí ela vendia na rua ali, mas era bonitinha, porque ela tinha mesinha, super higiênica, ela é um amor de pessoa em termos de Uniformizada, né? ela tinha todo um cuidado, mas era nítido. Quando você pegava o doce, você não via aquilo. E aí é um case, assim, incrível, porque a gente propôs fazer o rebranding dela. Na época, ela tinha a estrutura dela dentro da realidade ali, mas ela não tinha uma empresa física, era só rua. E ela ficou meio assim assustada pela questão do valor, mas quis arriscar. Mas é bom falar um pouco antes, assim, o quanto às vezes o empresário, ele entende que a realidade dele é o que ele vive e aquilo não permite ele sonhar em ser grande. Ou quando sonha, é muito longe, é muito distante. Então, quando a gente come, quanto cliente, que eu falo, nem sempre a gente tá vestido de marqueteiros. Nem sempre. A gente tá cansado de fazer marketing. A gente faz marketing o dia inteiro. Então, tem hora que a gente vai consumir um produto, a gente tá consumindo o produto ali. E aí, nesse dia, foi o estalo. Ela falou, cara, isso aqui tem potencial de ser grande, só precisa de uma embalagem. E aí, convencer alguém de falar, você pode ser maior do que você é hoje, é difícil às vezes. E acho que ali foi o caso. Sim. Principalmente porque ela estava tão envolvida de entrega de tudo, tão preocupada em tudo ser bom, e falava, não, crescer, não, esse doce é isso mesmo. A humildade é muito grande, né? Eu falo, excesso de senso. Isso. E aí, assim, naquela realidade funcionava, redondo, ela conseguia entregar tudo, mas empreender é você dar um passo sem saber o que vai acontecer, né? E é engraçado, porque quando você dá esse passo, as coisas acontecem, né? Assim, por isso que você tem que ter esse toque de ousadia, tem que ter essa loucura, porque é isso, a gente não consegue conquistar algo muito grande sem arriscar.
né, a gente vive no risco. E ela sempre foi muito insegura nesse sentido. E aí é louco, porque a gente fez o rebranding, que Quanto ficou... tempo que ela levou pra fazer esse brand? Você lembra? Porque você falou pra ela Nossa, eu não vou lembrar. e ela deu uma Tem um tempo, enrolada, né? porque Ela ela enrolou, eu achei que ela não que não ia ia. fazer. Uhum. E E aí, aí a nada, gente ela deu um fez. presente pra ela. Uhum. Eu acho que você Eu falou não com ela. lembro. A gente fez os kits, né, de início de ano. Aí, um dos kits eu fui lá No levar. quadro. Tivemos Não, quadro mas o com quadro ela. foi Não, depois não. do rebranding. Ah, é verdade. Não, na época nós éramos humildes. Né? Nós dávamos uns copinhos Era- com É um verdade. calendáriozinho e tal, não era Verdade. igual a gente faz hoje, né? Ah, deve ter o calendário lá. Ela deve ter. Calendário. Aí, a gente foi levar... Eu fui levar na porta da escola que ela tava. Uma banquinha. Gente, um calor. Isso era aqui em Goiânia? Goiânia. amigo. Só que ela não era daqui. Aham. Uhum. Ela era de Catalão. Ah, Aí ela foi pra Cara, Taguatinga olha tanta mulher e veio pra raçuda. cá. Ela fazia o doce em casa, pegava uma mesa, estacionava o carro longe, porque é aqui no Bueno. uhum. Então não Não tem estacionamento. Não, na frente de escola, vai É estacionar onde? impossível. Ela estacionava o carro lá longe Aham. e vinha, trazia a mesinha, trazia os doces, colocava a touquinha, colocava um avental, toda bonitinha, toda educada. Assim, gente, ela é você fala com ela, é um amor de pessoa, Ela... né? E aí eu fui lá e fiquei olhando, comi um doce, tem um presente pra você, porque a Thalita não tava. E aí eu entreguei. E aí minha oportunidade de sempre encher o saco de alguém, né? Tá sempre ali, então fiquei falando com ela. Falei, tem que mudar isso aqui, né? Isso aqui é muito bom. Ah, mas Plantando a esse planta sementinha. sementinha. né? Esse É. doce poderia ser mais caro. Aham. Ai, não pode ser mais caro, Igor. Porque Ninguém quem vai compra de comprar. mim é um colaborador que quer um docinho depois do almoço. E eu. É o estudante que deixa É. de lanchar no intervalo Pra pra comprar o comprar doce. depois. E aí eu falo, cara, Tá. peraí. Você tá. Beleza, é esse público que você quer servir? É. Mas é esse público que você quer entregar o melhor produto, a melhor qualidade, os melhores processos. Será que você vai conseguir crescer? Porque assim, você quer entregar tudo por um preço baixo, você nunca vai crescer. E eu acho que isso a gente ficou plantando. E ela tem um marido que pensa diferente dela, né? Que ele é mais racional, mais Racional, ele números. é engenheiro? Eu não lembro Engenheiro. se é de produção, alguma coisa assim. Então ele é extremamente calculista, né? Ele é mais analítico. E aí veio a gente pra ficar, né, enchendo o saco, enchendo o saco. E aí ela topou com muito medo, né? Acho que ela fechou foi com você, não foi? Comigo, muito medo, e negociando E aquela ali. coisa assim, Acho ai, que, será? Assim, a sensação que eu tinha é que ela tava realmente contando pra ver se ela tinha até condições de pagar, né? Porque era uma realidade bem diferente. E aí E foi um ótimo pagador, inclusive. maravilhosa, e foi louco porque, assim, ela fez o rebranding, e em pouquíssimo tempo ela abriu a Humanidade, a física, que ficou linda, 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 e aí eu lembro que eu falei pra ela, falei assim, eu tô ansiosa pra você me falar o dia que você vai quebrar essa parede e vai falar que vai ampliar. Aí ela, não, mas isso é muito Pouquíssimo distante, tempo. não sei o que e tal, e na época eu ainda falei pra ela, por que que você já não se arrisca desse tamanho, já fazendo louco? Ela, não, mas que não dá e tal, morrendo de medo, e aí, assim, eu posso estar falando errado, mas eu tenho quase certeza que foi em menos de um ano, ela Foi quebrou a menos de um ano. parede. Foi menos de um Foi ano. menos de um ano. Ela quebrou a parede e tá ali com a estrutura maior. E eu vou entrar em contato. Eu acho que vai estar pequeno ainda, porque ela teve a noção de ir para um lugar extremamente estratégico, que é em frente ao hospital. O movimento é muito bom e as coisas dela são muito boas. E aí, assim, o rebrand deu uma vida, assim... E, cara, nossa, Fez essa um história é, tanto. é de verdade. Quando a gente olhar para essas histórias que a gente ajudou, e assim, eu acho que é de fato ter gente que tá com muita vontade, que sabe o que faz, porque a gente não entende doce. A gente entende como é comer doce. Uhum. E aí nem sempre o marqueteiro, o publicitário, a gente vai entender como que faz o rolê. A gente vai pensar como consumidor. A minha preocupação é igual ontem, quando foi um cliente lá, ele falando, ah, mas experiência é importante, humanização é importante, e o Vitor falando, não é. Como assim não é importante? Não, isso é básico. Isso é obrigação. Tinha que ser humanizado, tinha que ser bom, tinha que ser especializado. Não é. Isso não é seu diferencial. Parabéns, você tá fazendo o que deveria ser feito. Agora me conta o que você resolve na vida das pessoas. Como assim o que eu resolvo na vida das pessoas? Sim. O que você resolve? Me fala a dor. E aí quando o cliente não tá preparado nesse instrumento, a gente já sabe, vai ser desafiador. E aí quando a gente vai pra Doce Afeto, que vendia doce, em frente à escola, de doce, dentro da embalagenzinha simples. E o que aconteceu? Foi legal falar disso, porque ela muda todas as embalagens, a Cami faz todas as embalagens dela, ela apaixona pelas embalagens, o negócio aumenta o preço, as pessoas continuam comprando, ela empreende e começa a mudar a visão dela sobre o produto. Quando ela viu a marca dela, e eu acho que é essa sensação de todos os clientes, que inclusive chora quando a gente apresenta o projeto. Eles falavam, eu não sabia que eu era desse tamanho.
E o E agora eu tô louco entendendo. do rebranding é que você consegue ampliar o olhar do cliente ali a respeito de novas possibilidades. Porque às vezes fica mirando muito ali, é só um doce, é só um bolo, é só isso, e fica engessado ali, quando na verdade, cara, você dá pra fazer presente. Dá pra expandir. Você faz um doce, você pode fazer outro tipo de doce. Você pode literalmente furar essa bolha para melhorar seu faturamento, movimentar mais, fazer com que você atenda cada vez mais públicos ali dentro da sua realidade. E o rebrand, ele traz esse impacto para furar o casulo mesmo e entender que tem um universo ali à disposição. A gente tem muitos cases nesse sentido, né? Por exemplo, o rebrand da barbearia, que você não só corta cabelo e não só faz barba, você pode abrir uma lojinha com N produtos totalmente personalizados com a sua marca, porque você já atende um público premium que é exigente, ele já tá ali no seu ambiente, porque entendeu que o seu produto e o seu serviço é bom, e ele vai sair dali para comprar esse produto em outro lugar. Então, por que você já não estrutura a sua lojinha para ele continuar comprando de você? Ô, João, e nesse case mesmo então. sentido, quantas marcas que a gente fez que o cliente fazia só uma coisa? Exemplo, barbearia, só cortava cabelo e barba. Uhum. Aí vem a Doce, vem a empresa sei lá, de personalização de tal coisa. Na apresentação a gente mostrava que ela poderia investir em outros nichos. Quantas vezes a gente fez isso? Não, e o cliente fica totalmente doido, né? Fala assim, gente, como isso pode acontecer, né? Eu queria pensar um pouquinho assim com a cabeça deles, porque pra gente é muito, muito comum ver isso já hoje nos negócios. Então a gente entra num açougue, por exemplo, e vê que um produto lá pode levar a marca do rebrand deles. Mas eu queria entender um pouquinho assim com a cabeça da Vanessa, por exemplo, como que ela viu que um doce de R$2 que ela vendia na porta da escola, colocou numa caixinha, aumentou 200, 300% o valor do produto, né? Então assim, Como que ela vê isso, como né? que ela vê isso? Fala assim, gente, isso aqui é doido, eu tô conseguindo vender por 300% mais caro do que eu vendia antes. Como isso é possível? É possível com estratégia, é possível com marca, posicionamento de marca, né? Então, o branding, o rebranding, ele vem para ajudar esses negócios que já têm uma ideia de produto, preço, praça também, né? Porque a praça também estava totalmente errada, né? Digamos assim, do nível do produto dela e onde ela poderia performar, né? Então, a gente praticamente fez o rebrand dela e mudamos a praça dela. Ela começou a ver que as outras coisas começaram a fazer muito mais sentido e em menos de um ano aí ampliou a loja física dela. Isso é muito doido. Isso me faz lembrar porque, cara, é muito legal. A gente tem muito caso de empresa pequena em caso de empresa grande. Mas as empresas pequenas que a gente pegou transformaram demais. A Fleming. A Fleming vendendo sorvete soft de R$2,50 na feira. E aí a gente vai lá e fala, isso aqui dá muito bom, isso aqui dá pra gourmetizar, isso aqui dá pra vender a R$30. Como assim? Uma casquinha de R$2,50 vender 30? Dá. E aí é muito doido, porque E acontecendo. E é isso que você falou. Será que os clientes pensam quando a gente fala isso? Fala assim, não, esse cara é louco. Esse cara é louco, vai. Quer fazer fechar o meu negócio. Vou me comprometer. Pô, eu acho que é por isso que a gente recebe toda a oportunidade de ter sócio. A câmera, né? Todo mundo já fala, vocês Cara, podiam como o sócio. que é o louco? A gente tem outro case de outra barbearia que a gente não mexeu na marca, e eles já tinham uma lojinha ali de produtos bem redondinhos, vendendo ali e tal. E aí a gente trouxe como solução, e essa televisão aqui passando um monte de coisa aleatória. E restante de produto aqui parado. Por que vocês não colocam motion nessa televisão para oferecer os produtos? A música pode continuar, não vai interferir em nada, e pra você melhorar as vendas. E aí a gente fez esse motion, tá ali rodando, e aí é um cliente que veio do João, né? E aí ele falou, não, realmente, eu fui lá colher feedbacks, eles falaram que tem alguns produtos que acabaram, tipo, na semana que o negócio foi pra TV. Então são coisas já tem que atualizar, gente. pequenas. Já tem que atualizar? Já temos que atualizar. O produto lançamento nacional, ele tava lá, tava passando na TV. Esgotou. A outra vez que eu fui lá cortar cabelo, já tinha esgotado. Falei assim, então a gente vai ter que já atualizar essa TV aí, né? Eu acho que um ponto assim, o empresário precisa ter uma coisa muito clara. Ele não vai conseguir resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Mas ele vai conseguir resolver os problemas um a um de forma estratégica. Então, por exemplo, a gente já solucionou essa questão. Sempre vai ter outro. E aí, se você tiver essa linha de raciocínio, quando você vê, o seu marketing vai estar cada vez mais completo, né? Sempre vai ter uma solução. Um case interessante aqui que eu tô lembrando agora, pequeno também,
da Esculturale, lá de Catalão. Nossa, esse é primórdios Assim, da Cami. Foi primórdios da Cami, Cami né? Se eu Velho não me engano, Testamento. 2021, 2022. Foi um case muito gostoso de trabalhar, né, gente? Porque, assim, a gente ficou bastante tempo tentando fazer alguma coisa, né? Então, a gente deu consultoria também e a gente entendeu que aquele negócio lá não estava performando pro público ideal dela. E pelo formato, né? Pelo O formato que formato. era ali. Que Então, passava. assim, ela tinha bons produtos, bons serviços, só que ela tinha um público que ela estava mirando errado. E aí a comunicação dela e a marca dela estava comunicando para esse público de uma forma errada. O que a Cami fez? Um reposicionamento de marca. E aí que é legal, porque a gente tá falando de marketing de posicionamento, que não é um marketing de performance que eu penso em ganhar hoje. Mas tem quanto tempo que a Esculturale tá no mercado e tá cada vez crescendo? Tem quanto tempo que a Doce Afeto tá no mercado e tá crescendo? Por que esses caras estão crescendo? Porque tá enraizado ali, tá estruturado. E aí a gente pega o carne com mandioca. 10 anos de mercado. Por que depois de 10 anos a gente convenceu o cara a fazer a mudança, investir em branding e mostrar pra ele que a jantinha de 22 poderia valer 50? E quantas reformas o Carlos fez depois que pegou a marca? Vocês repararam? Reformando até hoje. Reformando, não para o Formando cara. até hoje e E atualizando o crescendo, cardápio até hoje. Né? Uma vez cliente came pra Atualizando. sempre, cliente E ele é um came. case louco, porque ele Doido. conseguiu fazer. Ele tinha ganhado um troféu É. de recorde de adaptação da marca, porque ele fez um negócio E ele assim, seguiu em tudo. Ele pouquíssimo segue tempo. assim, ó, como se aquilo ali fosse a bíblia do carne com mandioca, é o nosso brand logo. E ele teve um pouco de resistência no início, quando Nossa, ele demais. cresceu, né? Tá Demais. Cara, o Carlos é sensacional. Ele chega, a gente pede pra ele os preços, né, novos do cardápio. Ele não passa porque tá mudando toda hora, tá aumentando. Fala, gente, assim não dá, né? E aí, quando dá uma estabilizada lá, fala assim, ó, esses são os preços. E aí fica praticamente 2 meses, já tem que aumentar de novo, já tem que aumentar de novo. E não porque quer ganhar mais, é porque o mercado mesmo, né, mostra que ele Vale precisa mais, né? e que ele tem produtos de muita qualidade, né? E Cara. o rebrand abriu espaço pra ele ampliar até o cardápio, né? Porque antes era uma churrascaria. Hoje tem Exato. hambúrguer, hoje tem, assim, Hoje várias tá abrindo no opções. almoço Uhum. também, então é muita coisa. E aí que dá é, pra- porque o que mudou na cabeça do cliente? Mudou porque eu acho que é até autoconfiança, sabe? Acho que a gente sentiu isso quando a gente tava no Up Summit. Quando a gente ainda era online, todo mundo trabalhando lá, cada um na sua casa, a Cami conseguindo atender, por exemplo, coisa do estado e etc, né? Ninguém imaginava que cada um tava dentro do seu quarto ali, porque a gente sempre tentou trabalhar posicionamento. Quando a gente vai fazer o nosso primeiro stand como agência oficial dentro do Up Summit, cara, eu acho que ali a gente começou a ver que a gente era maior do que de fato a gente era. E eu acho que talvez é isso que a gente passa quando a gente pega um cliente e fala, deixa eu te mostrar o que eu vejo. Porque quantos clientes falaram pra gente, vocês são muito grandes, vocês são muito bons, né? E aí o fato que quando a gente tá aqui, né, 4 pessoas, a gente não representa só a Cami, a gente representa todas as pessoas que estão lá em cima trabalhando nas salas, que estão lá entregando, falando com o cliente, resolvendo problema e abençoando a vida dos outros. Porque eu falo, o maior desafio nosso é passar para os nossos colaboradores que o seu trabalho como designer não é entregar uma arte, não é entregar uma marca, é fazer com que o Carlos, do Carne com Mandioca, ele aumentou quantas vezes depois que você entregou a marca, depois do seu trabalho de motion, seu vídeo vendeu quanto? Quantas pessoas ele contratou depois do seu trabalho? O nosso trabalho ele é porta para movimento de mercado. Agora, se o Carlos não tivesse estruturado, e se ele não tivesse fome para realmente fazer o negócio dele crescer, isso jamais aconteceria. Sim. Então a gente precisa de dois tipos de empresário, né? O empresário que quer fazer as que quer fazer as coisas acontecer e está disposto a pagar por aquilo. E às vezes eu falo, tem 2 formas de fazer marketing, com dinheiro e com tempo. Quem não tem dinheiro, utiliza o tempo. Leva muito mais tempo. Uhum. E quem tem dinheiro, economiza tempo. Em curta, né? E aí, engraçado, porque aqui a gente tem, né? Você que é super marketing de performance, igual você falou isso pro cliente. Eu sou o cara que vou falar de números, vou falar de resultado, que vou manter você aqui dentro de casa. Falei, porque senão daqui 2 meses você chega e fala que quer cancelar, porque não tá tendo resultado. E é engraçado, porque, gente, o que a gente passa lá? O cliente ele fala pra gente, não tô preocupado com o resultado agora, não. Eu tô preocupado em posicionar. Na primeira semana que roda e fala, ué, não tá chegando ninguém. Ou a gente consegue olhar pra cara do cliente e falar, eu sei que você quer posicionamento, mas se eu não te entregar resultado também,
Você não paga os quem dois vão paga os embora. boletos, né? Exato. E aí eu falo, quantos clientes já entraram aqui dentro? De verdade, assim, com essa Nossa. ilusão. E eu falo que é métrica de ego, que eu quero ver a foto bonita, eu quero o Instagram bonito. Mesmo eu contando, não vai te dar dinheiro agora. Mas pode ser que amanhã, investir nisso, vai te posicionar muito bem pra cobrar mais caro do que os concorrentes. Ah, não, mas eu quero é isso. Mas aí eu não quero esperar o amanhã. É. Eu quero utilizar o marketing de estratégia, de branding, de posicionamento e ter resultado de marketing performance. E Aí com- eu falo, acabou tudo. E como que você acha, Igor, que dá para conciliar de alguma forma a performance e posicionamento nessas realidades de clientes menores, né? Que não tem, talvez, tanta verba assim para... E até vocês mesmos, se tiverem alguma resposta, porque a gente tá tentando descobrir dia após dia, né? Cara, eu acho que assim, hoje, com a experiência que eu tenho, e se eu desconsiderasse, assim, a minha graduação, não como mais publicitário, visão de empresário mesmo. Porque como publicitário, eu falo, gente, é muito fácil resolver problema de cliente. Eu acho muito fácil. Principalmente quando o problema não é meu. Então a gente vai lá, resolve e sai. Sabe? Igual o filho dos outros. Você pega, chorou, você Super passa pra Nanny. frente, né? Então assim, e é porque a gente faz, eu acho que a assimilação de projetos que a gente já atendeu. Mas aí eu penso o seguinte, pra mim hoje, se eu fosse empreender sem grana, eu ia focar em marketing de performance. Eu ia fazer o seguinte, doce e afeto, tenho um doce gostoso, consigo produzir? Consigo. Então eu preciso de alguém pra me ajudar a vender. Se eu vendo, eu ganho mais dinheiro e começo a melhorar. Eu acredito muito, de verdade. Por mais que a gente na Cami defenda posicionamento, sempre fez isso. A nossa história começa com isso. A gente cresceu por conta disso. Eu sei que falta de dinheiro é um problema para todo negócio. E olha que a Cami fala que a gente é muito abençoado, porque a gente nunca foi num banco pedir empréstimo. E a gente não começou com nenhum dinheiro. A gente começou com cada um em casa, com seu computador, falando, não sei onde vai dar, né? Fé. Eu acho que empreender é ter fé. Porque empreender é acreditar em algo que não se vê e não se pega. Talvez venha hoje, talvez venha amanhã, talvez venha daqui a E nem alguns se É uma sabe, né? incógnita, sabe, né? né? É. Porque o que dá certo pra um não necessariamente Dá vai certo dar pra certo outro. pra você, Exato. porque envolve várias variáveis ali, né? E eu acho que um ponto, desculpa te cortar, Não? um ponto extremamente Desculpa, não. importante, a gente tem que tomar cuidado com o concorrente. Por quê? Normalmente, isso é do ser humano, a gente se compara muito. A E grama às do vezes- vizinho, né? A gente olha a grama do vizinho, vê aquele negócio verde e fala, quero fazer igual e etc. Mas a gente esquece que muitas das gramas são sintéticas. Sim, exato. Ou e o preço daquela grama? A grama tá financiada. A grama, sei lá, tá valendo a vida de alguém, entendeu? Porque vitrine bonita, eu acredito que é a coisa mais fácil da gente fazer. Agora, interno, que é onde o bicho pega e o filho A chora e a raiz mãe do não vê. problema, né? E a gente não tá no interno, não tá acompanhando, então tem que tomar muito cuidado com isso. O concorrente, ele faz parte da sua análise de pesquisa, de referências, de questões para serem analisadas ali, mas você não pode cair naquele risco de se comparar o tempo todo para querer copiar o que ele faz, porque a realidade ela é muito diferente. O cliente chega pra gente e fala assim, ó, o meu concorrente fez e deu certo. Cara, Né? eu E falo é uma que você coisa tá meio imaturo. doida. É tão imaturo. Porque assim, aí a gente entra muito da estrutura desse concorrente, né? Qual que é o posicionamento dele, o tempo de mercado, né? Qual é o mesmo público que ele tá mirando? Então, assim, como que ele tá diante das pessoas e como que você tá também? Então, tem muitos que chegam pra gente, né, falando isso. Ah, eu quero dessa forma esse canal de comunicação, porque o meu cliente faz e tá dando certo. E o que a gente conseguiu convencer de fazer diferente foram os que mais deram resultado. Sim. E às vezes a gente fala pra ele fazer algo que custa menos, é mais barato, mas que não tem a embalagem que ele quer. Fala, espera que daqui a pouco a gente faz a embalagem. Então, de fato, se eu começasse uma empresa hoje, eu ia focar em marketing de performance. Vender para pegar esse investimento e começar a mudar o meu posicionamento. Porque é com o posicionamento, gente, que a gente aumenta preço, aumenta desejo e faz com que as pessoas invistam mais na gente. Sim. E aí, então, assim, eu não começaria com posicionamento se eu não fosse do marketing. A gente começou com posicionamento dentro da Cami porque nós sabíamos o quanto isso podia realmente trazer de resultado, só que a gente sabia que o preço era a longo prazo. Por exemplo, tem quantos anos que a gente está empreendendo? Tem 5, praticamente, né? E desses 5 anos, a gente sabe que a gente começou a colher as coisas tem pouco tempo. Porque é o que reverberou lá atrás, o que reverberou na realidade que a gente vive hoje, foi os investimentos que a gente fez lá atrás. Quantas vezes a gente pagou um colaborador mais do que a gente pegou pra gente como Prolabore?
Porque a gente sabia Sim. que precisava fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que o maior problema do empresário é esse comparativo. Eu falo, quando eu era criança, quando eu era mais novo, sim, eu tinha desejo de, às vezes, ser meu colega, de ter a vida que ele tinha. Mas, cara, continua acreditando que você faz aquilo da melhor forma, com verdade, Pra chegar persiste naquele que vai objetivo. chegar. E Aham. aí, às vezes, você vai ver que você desejou a vida errada. Você fala, cara, você vê seu concorrente e fala, amigo, eu não queria ser você, não. Sabe? Uhum. Então eu vejo que às vezes é muita imaturidade desejar ter a empresa do outro, porque a gente não sabe o que tá por trás. Eu falo às vezes com outros donos de agência que sentam, eles me contam um monte de coisa, eu falo, um monte desses problemas eu não tenho. E eu sei porque que você tem, porque eu já passei por isso. Mas eu tenho certeza que você não ia querer sentar na minha cadeira. Não sei se você está disposto a passar pelo problema que a gente passa. Até a folha de pagamento que a gente tem. Até, às vezes, um mês com inadimplência alta e saber, vou ter que pagar mesmo assim. A saber que a gente precisa contratar mais gente, não é só contratar, é contratar mais pessoas, é aumentar a sala, é comprar mais uma cadeira, comprar mais um computador, mais o custo operacional. Você quer sentar nessa cadeira Mais o mesmo? treinamento, Né? Mais o treinamento, o tempo. que mais você fica tempo, ali, né? né? E vocês, o que vocês fariam? Passo a bola pra você, Tata. Minha pergunta. Foi. Cara, Novo apresentador do Casa a Cam. gente fala muito sobre isso, assim, se a gente tivesse dinheiro, acho que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos, né? Então eu iria muito para focar em trazer dinheiro para dentro, para depois expandir para as outras áreas, porque igual a gente fala, o marketing ele é muito amplo. Então, por exemplo, se eu fizer o rebrand, o que eu vou fazer com essa marca depois? A gente fala tanto que a gente conscientiza os nossos clientes. Você acha a nossa marca cara, mas o pior é o que vem depois, porque você vai trocar uma fachada, é muito caro, você vai fazer uma embalagem, é muito caro, você vai fazer qualquer coisa, porque quando você faz o rebrand, você tem que aplicar essa marca em tudo. Sim. É muito caro, porque você tem que mandar pra gráfica, aí alguns clientes têm essa consciência que o ideal é que um designer profissional faça a arte para você mandar para gráfica e só, de fato, produzir, imprimir. Então, ou seja, tem mais um profissional ali no processo. Então, é muito amplo. Então, eu iria para essa metodologia. Vamos trazer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Depois a gente vai estruturando. Porque, igual a Cami, assim, Deus abençoou muito a gente, porque quando a gente começou, a gente de fato não tinha dinheiro. A gente tinha 3 pessoas loucas, imaginando que daria 2 certo. meses sem ganhar E nada. a gente não sabia nem o que era esse certo. Uhum. Ponto. E aí, quando tinha 3 pessoas, não tinha cliente, não tinha dinheiro, não tinha nada, vamos trabalhar. E aí, o que tinha pra fazer era coisa pra gente. Né? A gente brinca que lá na época, a gente entrava pontualmente às 8, ficava até 10, 11 horas da noite, meia-noite, fazendo coisas pra câmera, porque não tinha o que fazer. Né? E a gente foi abençoado nesse sentido, porque eram pessoas da área, do marketing específicas, então vamos brincar, né? Vamos ali fazer coisinhas divertidas pra nossa empresa, e foi o que deu certo. Agora, se você pega um cliente que, por exemplo, sei lá, corta cabelo e faz barba, ele não tem um profissional de marketing ali para trabalhar o posicionamento interno. Ele precisa trabalhar com corte e barba o tempo todo para trazer dinheiro, dinheiro, dinheiro e, consequentemente, gerar outras coisas. Sim. É a Não realidade, tem né? como. Eu acredito muito, assim, olha para sua realidade, veja o que dá para fazer agora, comece a fazer, almejando o próximo passo. Almejando a próxima estratégia. E aí, sempre tendo essa consciência que se você fez o A, depois você vai pro B, pro C, o D, e tem um alfabeto inteiro pela frente. Acho que se eu não fosse da área e tivesse abrindo uma empresa agora, por nós estar sempre rodeado de publicidade e propaganda a todo momento, acredito que eu optaria por algum tipo de material, às vezes mais barato, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns projetos. Então talvez eu entraria com um cartão de visita, com um panfleto que foi esquecido depois da digitalização, né? Do marketing digital. Então, como eu não sou muito da parte de vendas, eu sou mais da parte operacional e a parte criativa do negócio, então eu buscaria tentar eu mesmo, talvez fazendo essa publicidade aí por fora do meu negócio, né? Começando aos poucos, às vezes criando networking, né? Então só tá eu no negócio, independente do setor que eu vou abrir ou não. Você precisa de pessoas, e a gente sabe disso. Toda hora, né? A gente abriu a câmera e falou, não, só vai ser nós 3, olha aí. Como que já tá, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas o tempo todo. Então, talvez criar um networking forte para esse começo também seria
o com máximo, certeza. né? Boa, boa. Então, assim, criar esse relacionamento e às vezes falar assim, ó, cara, eu tô tentando entrar num negócio aqui, vamos abrir um projeto piloto dessa forma? Ou você vende pra mim? Então você tem que buscar outras pessoas que não, que são diferentes de você. Às vezes você não é bom pra vender, fala assim, vou conhecer uma pessoa que é bom pra vender. Fala, tô querendo abrir um negócio, você consegue me ajudar nessa nova empreitada aí? O cara, vamos nessa. Depois torna um sócio, né? Então, acredito que eu começaria de uma forma Cara, e é assim. muito legal botar na Doce Afeto de novo. Ele falando ali de networking. Às vezes nem sempre é o networking em si, mas é inteligente saber onde seus clientes estão. Uhum. Aí a Doce Afeto vai pra onde? Pra porta de hospital e escola. Marketing de performance, Já cara. tem uma visão É assim, performance. né? Eu tô Sabe que aqui o pra público vender, tá ali, tá né? aqui, vai passar todo dia de frente na minha Uhum. loja. Né? Na minha lojinha que não é fixa, mas é física ali no ponto. Uhum. Oferta aí e é demanda. né? oferta e demanda. E aí eu falo, eu acho que é por isso, Vitor, que a gente tem usado tanta estratégia de olhar pra Cami de prospecção, ali a Cami Pro, pra mostrar pro cliente e falar, cara, peraí, vamos fazer sua marca agora não. Vem pra cá, vamos resolver isso aqui. Você tem alguém pra vender? Tenho. E aí uma coisa que me incomoda, gente, é quando o empresário, dono do negócio, fala, quem que vende? Eu vendo, eu vou vender, eu vou atender os leads. Eu quero... Nossa, Eu quero desistir da vida. Eu falo, cara, não dá. Eu Ele dava na fechar o tudo. computador bem Claro. assim, fingir que nada. levava o dinheiro lá, tá isso? Do comercial. Cara, é foda. Mas hoje eu acredito que assim, o tráfego pago vem ganhando muito espaço porque é a salvação de muito negócio pequeno. Uhum. E se o negócio pequeno não conseguir um bom gestor, ele pode fechar o negócio dele. Uhum. Porque é dinheiro que coloca ali. Eu falo eu falo muito pro time do comercial, é vender a ideia de que o gestor de tráfego, ele é como se fosse um gerente de investimento. Você coloca Sim. 2 mil, 3 mil na mão desse cara. Se esse cara não for bom, ele pegou 2 mil e comprou as piores ações. Entendeu? Exatamente. Tipo um lobo de Wall Street ali. né? Exatamente. E aí a gente vem com um cara inteligente, faz R$900 ganhar 42 mil. E aí? Esse é o baita cara de investimento. Cara, se eu fosse pequena, Obrigado, cara. analisei um negócio aqui, eu vou trazer uma fórmula mágica. Mentira. Mas se eu fosse pequena, acredito que um dos caminhos que talvez mais faria sentido é o seguinte, porque geralmente o empresário, quando ele abre a empresa, o empreendedor, né, abre uma empresa, ele abre baseado naquilo que ou ele gosta de fazer ou que ele sabe fazer. Ou seja, 100% operacional. Quando ele está na operação, provavelmente ele não vai ter tempo para vender ou vai ter que ficar ali conciliando no meio do caos. Então, ele precisa de alguém para ajudar nessas vendas. Duas opções. Ou ele contrata um vendedor, e aí é um risco tenso, porque você vai ter que treinar ele, você vai ter que equilibrar junto com a operacional, e aí vai virar um caos. Ou você tem um cara do tráfego que vai facilitar. Iniciar um canal ali de vendas para pelo menos facilitar um pouco essas vendas ali. Fazer o meio de campo. né? Fazer o meio de campo, ou seja, você já tem alguém ali do time, você já não é mais empresa, você tem um parceiro ali, que seja uma agência, uma pessoa isolada ali, etc. Aí a gente vem pro problema 2, ele não vai conseguir captar esses leads ali. Então, aí de fato, talvez seja o momento de trazer um comercial para auxiliar dentro do possível, etc. Para fazer isso acontecer. E à medida que as coisas forem engatando nesse sentido, porque é um processo, acho que precisa deixar muito claro, nada acontece da noite pro dia. É literalmente assim, um tijolinho por dia e etc, né? E aí, quando isso começar a ficar de fato redondo, aí você pensa assim, ou você fortalece ainda mais o comercial, ou você, de fato, já começa a olhar para o posicionamento, já começa a olhar para outras ferramentas ali, que seja a contratação de mobile, que é um serviço que está muito em alta e eu acredito que veio para ficar e vai se consolidar cada vez mais, e expandir para as outras realidades, porque é a realidade. A galera abre empresa sozinha porque ela é muito boa naquilo que ela faz, e escalar é muito difícil. Né? Às vezes naturaliza que, é tranquilo, você põe uma pessoa ali que ela vai fazer tudo redondinho, e não vai, porque ela não é você, ela não é a dona da empresa. Cara, e aí que é o maior problema de quem tá começando, e não é problema, a culpa não é dele, é a falta de cultura. Porque você não faz cultura com duas pessoas. Faz sim, Igor. Não faz. Só se os dois for dono. Que foi a história da Cami. A Cami só começou tendo horário certo, compromisso, entrega de vida, de alma, deixar de fazer tudo lá fora acreditando que aqui uma hora poderia nos servir, porque de fato a gente era dono. Quando você começa a contratar colaborador, eu falo que o quanto a gente serve essas pessoas.
As pessoas falam, nossa, lá na Cami dá pra ver que vocês são diferentes, que é bom, que é divertido. Meu irmão, você não sabe o trabalho que dá pra fazer isso aqui. E aí, quando você contrata igual a gente, contrata um comercial só, gente, é difícil. Com 3 já é difícil. E aí eu falo, ter equipes é bom porque as pessoas se comparam umas com as outras. Isso é natural do ser humano. E aí uma empresa pequena que Gera não uma tem... competição quase que automática, né? E ou competição, ou tem um outro lado que é referência. Parceria, Referência. né? Parceria. Não, mas uma competição assim no bom sentido. Não, sim, eu falo assim, porque em outras áreas não tem tanto, talvez não tenha isso, mas tem aquela coisa de referência, né? Quanto Isso. tempo o João foi referência para os designers? Quanto tempo a Thalita foi referência pra galera de conteúdo? Sabe, quanto você é referência pra galera que trabalha contigo? As pessoas falam de você assim, É o eu querido falo. da Cami, né? Chegou tão novo, Chegou né? depois, Chegou né? depois, Senta a aí gente na já janela. Mas é muito legal isso. Então, assim, acho que a maior dificuldade também é essa. E não ter equipe. E aí é onde o endomarketing marketing funciona demais, né? Igual a gente vai fazer a apresentação da campanha da Capital. E uma das coisas que eu falei, gostou? Ótimo. Aí eu vou te falar quem são as primeiras pessoas a saberem. É seu time. Você tem um time muito grande. Eles precisam entender a campanha. É a essência da campanha para vestir a camisa e colocar isso na prática. E a Cami, a gente sempre levou isso muito a sério, gente. Os nossos colaboradores, os cammers, né? A gente nem gosta de falar de colaboradores. Os cammers, eles sabem o que tá acontecendo. Eles vestem a camisa. A gente dá 6 horas da tarde, eles não querem ir embora. Tem que obrigar esses caras a ir embora. Falar, vai viver lá fora, pelo amor de Deus, pra você voltar amanhã, né? E assim... Ontem era o quê? 9 horas da noite, alguém pedindo código lá pra acessar Do O nada, Matheus, né? tipo assim, cara, muito louco. É corujão da câmera. E aí um outro câmera coloca a mensagem, né? Tipo, olá, nosso horário de funcionamento é... Mas ele mandou a mensagem dentro do escritório. Vou Ele tava denunciar. trabalhando? Tava eu, ele e Letícia dentro do Você tá escritório. fazendo corujão, né? Não, falando em corujão, semana passada, não sei quem que foi que falou. Não, acho que a gente deveria fazer um corujão aqui na Cami. A Eu única falei assim, exigência gente, eu não quero. A única exigência foi Tatá comprar pizza. Eu falei, nossa, mas tá muito fácil. Vai, tá. Mas agora, É. agora lá com o projetor, depois coloca o filme lá, né? Falaram Nossa, isso, doido. sem noção. As pessoas Falaram. ignoram o básico, né? O básico bem feito, ele funciona muito. Se você tem um time que trabalha pra você, que leva a sua marca pra um monte de lugar externo, por que que você não tá trabalhando ele ali dentro? Fazendo o básico bem feito, cuidando dele, trazendo informações, porque talvez tá muito na sua cabeça. Ah, é assim, assim, assado, funciona assim, desse jeito, mas o seu time, ele não tem uma lâmpada mágica, ele não consegue adivinhar o que você tá pensando. E encontrar pessoas hoje é muito difícil. Então, se você não valoriza o cara que Demais. veste a sua camisa, cara, vai ser muito mais complicado Demais. pra Só você. cuidar das pessoas lá do lado de fora, né? Só cuidar de cliente não resolve. Se a gente não tiver gente que fica com a gente, não consegue atender os clientes que estão de É fora. louco, né? E a nossa cultura, ela, assim, eu acredito que a gente vai colher muito mais a longo prazo, mas a gente tem cases assim, todo mês tem meta, tem o quadro ali, fica explícito valores, fica explícito os clientes, aí quando vai chegando o fim do mês, a gente expõe, ó, falta tanto para bater a meta, e aí é muito louco, o povo fica, não, peraí, deixa eu rever, né? A gente fez isso em fevereiro ali, de computar, não, mas eu trouxe isso aqui, e aí o que deu? E indicar, e sugerir. Teve meses que a galera do social media abandonou para ir lá no Se comercial movimenta, ligar né? para os clientes, porque pessoal se é como se movimenta. fosse assim, estou movida a algo muito maior ali, que é a questão do resultado como um todo, até porque a gente traz a ideia dos happy hours, mas é muito mais, acho que o prazer de falar, nossa, todo mundo conseguiu bater a meta, que legal, né? Acho que a gente precisa começar a aplicar isso nos negócios, independente de qual seja, para ser transparente. Sim. Né? Porque não adianta, assim, o colaborador sabe quando a empresa está dando certo, quando a empresa não está dando certo, e a gente precisa ser sincero, né? E precisa expor, trazer dados. E tem que começar a cultura desde pequeno, né? Vamos dizer assim, desde o início, Exato. porque depois, quando você tem um time grande, você quer implementar a cultura ali à força, aí não vai dar certo. E eu vejo tanto que a nossa geração pensa diferente, assim. Eu acho bem legal quando eu falo pros clientes que eu sou geração Z, porque a galera acha que eu tenho 72 anos de idade, né? E aí eu falo, velho, não, eu sou da geração Z. E por muito tempo eu achei que o nosso problema era a nossa geração, que não queria trabalhar, não queria fazer as coisas. Mas depois que a gente entendeu que a galera queria pertencer e fazer, sim, ter sentido no que ela tava fazendo, a Cami, falei, cara, nós começamos certo mais, aí. Então eu vou colocar o social media aqui pra ele aprender o que ele faz, vou colocar o gestor de tráfego pra fazer o que ele faz, o designer e tal, e a galera compra a ideia. Então quando a gente traz uma marca nova, qual que é o problema que a gente tá resolvendo? Tá aqui, gente, ó, o briefing tá aqui. Essa marca, ela precisa disso. Todo mundo entende o que tá fazendo, né? E aí quando a gente vem trabalhar com valores, tem muita empresa que coloca valor bonito na parede. A Cami tem um dos valores que é transparência, eu acho que é o 8º, é o último.
Nossa, é o último, sim, porque os outros são mais importantes. A gente sempre coloca as pessoas na frente. E aí, quando a gente fala de transparência, tá falando de negócio. É um quadro que quem descer lá na sala 12, 19, sabe que tem um quadro escrito todas as vendas, quanto que a empresa está faturando naquele mês. Quem vendeu, Quem vendeu. E aí Quem indicou. quem quem indicou. indicou, E exato. todo mundo ganha, né? Uhum. A gente começou a implementar um formato que todo mundo participa de um processo de venda. Até a moça da limpeza pode vender. E ela vai ganhar com isso também. Por quê? Porque, gente, quem não precisa de dinheiro é ONG. E minto, a ONG também precisa de dinheiro, ela precisa rentabilizar de algum modo, né? Ali, pra gente conseguir pagar pelo seu trabalho, alguém lá em cima tem que receber esse dinheiro. E aí eu acho que vendeu por muito tempo, até uma questão talvez ideológica, política, sei lá, que o empresário, ele é o cara mau. Ele é o cara que pega o dinheiro pra ele. E, irmão, eu não sei, eu ainda não aprendi a pegar o dinheiro, porque parece que ele não É sobra pra difícil, mim viu? desse É jeito, difícil. entendeu? Ele vai pra Quando- tantas pessoas. Quando o povo fala, nossa, você cobra tantos mil pra fazer um projeto, eu falo sim, a pessoa olha pra mim e fala, tá rico, mano. É aquele meme, né? Como se o dinheiro fosse seu. É aquele meme que as pessoas recebem no final do ano, você brilhou e um bombom. Né? Beleza, E sai de vamos carro, lá. assim, um carrão. Vocês deram Alexa pros colaboradores, o que vocês ganharam da empresa? Eu que eu me lembro, eu não ganhei nada. Uma notificação, você esqueceu de fazer tal coisa. Eu Alguma ganhei coisa dor assim. de cabeça. Mas assim, o E fiz alguma reconhecimento coisa da urgente. galera, gente, o reconhecimento da galera é muito bom, né? É muito bom. Então, assim, a gente abre mão de tirar alguma coisa pra dar alguma coisa interessante pro pessoal, né? A gente fez até uma investimento, brincadeira, né, de trazer um panetone. Muito bom. É. Quem não viu, vê no TikTok. A Jacan também tá no TikTok. Teve pessoas ali que ficaram numa decepção na hora que viu Quem o não viu a panetone. reação, veja que no TikTok tem. Esse momento foi hilário, né? O pessoal ganhou um panetone lá, Eu queria que o povo tivesse na cara da Letícia. Ela tá ali. tá aqui né? acompanhando a gente. Não, o bom do Panetone é porque É. foi um momento assim, todo mundo falando coisas bonitas, e a empresa com 3 sacos de presente lá escondidos, né, e tal. Todo mundo falando e tal. A gente trouxe um presente. Ah, um presente! E a expectativa dos caras sempre é boa, né? Sim. Ah, vai ser bom. A hora Câmbio que não abre faria a isso. cara da Letícia de Panetone de fruta. um panetone. De fruta. Aí a Vitória, Fruta cristalizada. panetone, né? Aí eu, Rian, um panetone. Obrigado, né? Aí eu fico com dó, olhando pra cara dele, não é possível. Nossa, Abre o eu fiquei panetone, com abriu o muita vergonha, panetone, gente. aí eles mudaram, né? Tipo, outra energia. Não, a Letícia, quando abriu o panetone, parecia outra pessoa. Aquela pessoa, trabalhei tanto pra isso. Esse dia eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha vendo, né? Nossa, foi constrangedor. Mas eu acho que, de fato, assim, a cultura é algo muito importante, porque tem gente que vê isso como romântico. Não é romântico, gente. É como conduz as coisas. Dentro de casa tem cultura, né? É sentar na mesa todo mundo junto pra comer, isso é uma cultura. É ter um dia de lazer, isso é cultura. É o que faz, de fato, as coisas terem sentido. É, Eu isso acho- é você ser bonzinho também com todo mundo, né? Você saber a hora certa de cada situação. Igual eu brinquei no meu Instagram esses dias, ter agência de marketing é divertido. Um dia é divertido, tirando os outros 364 dias de loucura. Então, assim, também não é essa mil maravilhas e não é essa questão de você vai ser bonzinho ali e com todo mundo. Tem hora certa pra tudo, né? Uma coisa que precisa ficar muito clara, onde a gente vai, tem regra. A gente, quando é criança, vai pra escola, tem todos aqueles horários, não é à toa. Porque, horário de brincar, de estudar, tem as matérias ali, é tudo organizado porque a gente absorve, traz pessoas de diferentes realidades, diferentes comportamentos, personalidades, etc. Quando a gente vai pra empresa, isso permanece. É muito diferente. Você pega uma pessoa, tanto classe social diferente, gostos diferentes, costumes diferentes, é tudo personalidades, é tudo muito complexo. Então, assim, se a gente não traz uma cultura forte, e eu trago muito a questão da organização, não vai fazer sentido todo e vai chegar um momento que todo mundo vai surtar. Porque vai ficar tudo muito bagunçado. Então, a cultura, ela traz essa questão de, beleza, a gente traz um ambiente legal, divertido, que tem algumas regras, e as regras não necessariamente são regras ruins, às vezes são regras legais, né? Igual a gente tem ali a questão do... momento Cami na sexta-feira. É uma regra. Toda sexta-feira vai ter um momento que a gente vai sentar, conversar, interagir e tal. Por mais que é divertido ali, é uma regra. E é o que traz todo mundo pra jogo, né? Essa questão de... Conhecimento, né? Do conhecimento. É importante ter o conhecimento. A questão do alinhamento, daquilo do óbvio que precisa ser dito, os treinamentos que a gente começou a implementar, é tudo uma cultura para trazer o time para cada vez mais perto, né? De ser transparente, de ser real. Acho que faz parte do processo. E eu acho que legal que a cultura, ao mesmo tempo que ela inclui, ela exclui. E aí, às vezes, excluir é uma palavra tão pesada, mas quer dizer que teve muitas pessoas que passaram dentro da Cami
que não conseguiram se adequar à cultura e elas mesmas pediram para sair antes mesmo de serem desligadas. Uhum. Então eu acho que é tão importante você ter cultura dentro do seu negócio que você consegue até saber qual tipo de profissional, qual tipo de comportamento faz sentido para o seu negócio. E isso muda tudo, porque o cara vai vestir a sua camiseta, o uniforme, na recepção ele vai passar por gente, na hora que ele for almoçar no restaurante ele vai passar por pessoas, e se ele não entendeu por que que ele usa aquela camiseta, qual que é a cultura que ele pode ter ali, o que que a gente quer, o que que a gente acredita, cara, todo investimento de posicionamento que a gente fez ao longo de 5 anos vai embora por uma impressão de 3 segundos. Inclusive, negócios são fechados no elevador do prédio. Cara, que louco isso. Exato, exato. É verdade, a gente já fechou uma marca Já fechou cliente mobile e por tráfego causa de também. crachá. Pitch de 15 segundos, né? Isso porque o elevador daqui é super rápido. muito É muito rápido. rápido. Quando eu entrei na pós, minha A gente vai ter garrafinha, e a pessoa me perguntando, você que é da Cami? Denise. Que legal. Que Ele legal. foi parceiro já há Bom. muito tempo, né? tempo. E eu, Cami, falei, gente, não é possível que alguém montou uma empresa chamada Cami. Aí sabe aquela coisa que a gente nem se reconhecia como grande, as pessoas já sabiam quem que era a Cami, e eu ficava, quando alguém falava, você é da Cami? Eu, depende, que Cami você tá falando? Né? O medo de não ser a gente. Um bom posicionamento, ele começa de dentro. Né? Para você posicionar externo, você precisa começar internamente ali. E o posicionamento, esses dias eu dei um treinamento com o time e eu falei muito assim, gente, às vezes a gente foca muito no que você faz. O que você acredita, sempre no lado positivo. Mas o fato de você falar o que você não faz, o que você não acredita também é um posicionamento. E isso é tão importante quanto o outro. Porque à medida do momento que você fala pro time, fala, ó, a gente faz isso e não faz isso, já meio que separa o time. Porque é bacana a pessoa que tá do outro lado entender se não faz sentido pra mim, vou continuar. Não faz sentido pra mim, tá tudo certo. Né? E isso pro mercado funciona, internamente funciona, porque é a regra do jogo. E se a pessoa não se sentir confortável, se não fizer sentido pra ela, pode ser feliz, porque tá tudo certo também. E tem né? outras oportunidades, né? Eu Sim. falo assim, a gente conversa com o cliente, quando o cliente fala, por exemplo, eu fui atender um advogado essa semana, ele perguntou, nossa, Igor, eu tava pensando em você. Quando você falou que ia vir aqui, eu queria muito entender como é que você faz pra gerir essas pessoas. E aí eu pensei assim, depende. Porque pessoas é muito subjetivo. Nós estamos falando de que tipo de pessoas? Porque se eu falo que são advogados, tem que ter uma cultura que vá de encontro a comportamentos dessa área, do que qual que é a expectativa do público, como que as pessoas se comportam. Quando eu vou para agência, eu tenho quase a liberdade poética para conseguir criar um ambiente completamente diferente do seu. Qual que é a geração que a gente quer? Assim, é engraçado porque cada vez mais a gente tem gostado de perfis da geração Z. Por uma série de coisas, assim, pela liberdade que eles têm, pelo poder de servir sem tanta... Sabe aquelas coisinhas chatinhas? O povo fala, mas a geração Z é super chata, assim, quando ela não fica claro o que ela foi contratada para fazer. Ou quando você Não pede gosta algo de que ficar não foi engessado, acordado. né? Não É. gosta de ficar muito engessado. Então, quer criar, quer fazer alguma coisa diferente a todo momento. Porque hoje a gente tá no digital e a gente recebe tanta informação rápida, né? Que acho que ficar sentado fazendo a mesma coisa quer mudar isso. Então, assim, a gente entende que as pessoas que trabalham com a gente, os cammers, às vezes têm o trabalho de ficar lá sentado, às vezes fazendo briefing, fazendo alguma coisa. Só que eles querem fazer alguma coisa diferente a todo momento. Então, quer vir aqui ajudar a gente no Casa Cami. Quer sair, encontrar com o cliente, fazer um atendimento, Entregar os vender kits pros também, clientes, às né? vezes vender também. Então, assim, é uma geração que não para muito quieto, né? Mas é onde que eu falo que eu acho que é a geração que mais quer pertencimento. Isso é histórico, todo mundo tem que pertencer a alguma coisa, por isso que as igrejas estavam lotadas, as organizações filantrópicas estavam lotadas, e agora as empresas elas têm que ser esse lugar que as pessoas vêm para pertencer de fato. E aí eu falo o seguinte, quando não fica claro o que eu vim fazer e o que a empresa entrega, é difícil gerar um pertencimento. A gente tem cliente que fala, pô, meu problema é que os colaboradores não querem ir trabalhar no evento. E a gente fala, pô, o meu problema é que os colaboradores todos querem ir e não pode. Não pode, Sim. todo mundo Entendeu? tem que Aí eu falo, fazer cara, turnos. é difícil talvez explicar para um cara desse que é possível fazer. Mas é quando eu penso, esse cara conhece o que a empresa faz, por que a empresa vai estar nesse evento, e que se a empresa bater aquela meta, ele ganha também. Porque, cara, é a geração que mais hoje se posiciona no digital. Ou seja, ela tá deixando claro para todos os empresários que é uma geração que não é pão com ovo,
que não vai aceitar coisas que vieram de cima, de baixo, do lado, se não vierem explicadas. E baseada em coisas que ela acredita, né? Uhum. Eu acho que é um ponto extremamente importante, assim, fazer esse match dela entender a complexidade do objetivo, da estratégia, etc. Ela entender que, nossa, eu posso fazer parte, eu posso agregar, eu posso contribuir, eu posso ser útil e fazer acontecer, né? Às vezes a gente banaliza muito as coisas. Ah, porque eu acredito, porque eu gosto, porque eu quero e tal, mas e o outro? Ele E o concorda? outro. Uhum. E aí a própria administração, ela fala o seguinte, que o primeiro cliente chama colaborador. Como você vai servir o segundo se o primeiro você não serve? Uhum. É muito Sim. doido. E aí tem a parte filosófica, romântica, que a gente tem que deixar claro que a maioria das pessoas vão passar de 70% até mais de 70% das horas da sua vida trabalhando. É a nossa obrigação gerar um ambiente que faça sentido para as pessoas trabalharem. Porque senão vai vir burnout, vai vir um monte de coisas. E aí eu falo, a gente tem a experiência de ter pessoas que preferem estar na cama do que estar lá fora. Por que será? Porque são loucos. Eu digo. Ela pega a nossa corrida lá do chão. Lá Ela embaixo. trabalha, chega cedo para dar treinamento. O sai meu time, tarde. 7 horas da noite, eu falo, gente, vambora. E eles não vão, não. Às Ontem vezes mesmo a gente ficou aqui aproveitar até o tarde de sábado, novo, Às vezes conversando. aproveitar o sábado, não. Vem pra cama e trabalhar sozinho. Posso ir pra cama e trabalhar? Eu falo, meu filho, não pode. Não pode. Vai fazer outra coisa. Falar, por que tem que ser na cama? Ah, porque lá em casa lá fica ruim de trabalhar. Eu prefiro na cama. E é legal, assim. Já tem gente que, sei lá, terminou o relacionamento, prefere ir trabalhar mais vezes, prefere, né? E isso porque tem muitas pessoas que poderiam até fazer um home office ali de vez em quando. Não fazem. É. Eu falo. A cama é um baldinho de sorvete. Né? Pós-término. Mas eu acho que de fato trazer essa clareza. Assim, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer fazer o negócio crescer, a gente quer fazer o negócio crescer. Mas eu acho que a gente não quer roubar nada de ninguém. E principalmente o tempo de alguém que é tão precioso pra fazer algo que não faz sentido pra ele. Exato. E aí é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, como empresário, será que de fato faz sentido você estar trabalhando comigo? Não, talvez você é muito bom em um monte de outras coisas, mas será que faz sentido você estar aqui dentro? Porque às vezes o seu lugar tá em outras oportunidades que vão te entregar isso que você quer ou isso que você gosta. E a gente fica descobrindo talentos o tempo todo, né? Então, assim, chega pessoas pra gente, começa a se desenvolver tão bem na Cami e fala assim, cara, eu tenho oportunidades lá fora, do tanto que eu já me desenvolvi aqui dentro, Pra ganhar mas mais. prefere pra ganhar mais, mas fala assim, cara, eu não quero sair daqui. Então, assim, a cultura é muito forte, né? Acho que é um dos pilares da Cami, assim, grandes mesmo. Acho que a cultura é muito boa. A questão de excluir, que você tinha falado, evita frustração, né? Então, assim, uma cultura bem enraizada, a pessoa que entra não sabendo, né? Entra não sabendo a cultura da Cami. Começa a conhecer, porque já está muito aflorada lá, né? Dentro da Cami. Já percebe que não faz sentido. Não é pra então, ela, assim, né? não fica o tempo todo, né? Uhum. Pensa que frustrante você ficar numa empresa por 1 ano, 2 anos e depois descobrir que aquilo lá não é para você, né? Às vezes fica todo esse tempo porque a cultura não tá muito bem organizada. Uhum. Então, é importante também, né? É ruim e bom ao mesmo tempo. E eu acho que é onde que entra muito essa questão da transparência, assim, de fato. Esse valor significa o quê? Uhum. O que é ser transparente? É ser claro de que por que as pessoas estão ali. Então eu falo muito pra cliente. Eles falam, Igor, você pode receber processo. Eu falo, amigo, com regras, sem regras, com contrato, sem contrato. Qualquer momento você pode receber um processo de gente que você nem conhece da internet. Sim. Então, se você ficar pegado só nisso, se apega a deixar claro para as pessoas por que elas estão ali. Por que você aceitou estar aqui? Você está de acordo com o que a gente fez, com o que a gente acredita? Você está entendendo que, para uma empresa ganhar... E eu gosto muito de falar disso, eu falo muito com o Rian, inclusive. Eu falo, Rian, cara, a empresa é foda, mano. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém me contou e eu tô descobrindo agora. O que poderia ser lucro agora foi para a 3ª faixa de imposto. Ah, mas quanto mais imposto você paga, melhor... Irmão, não é, não. Não é, não. Pra quem é grande, de fato, eu falo, a gente ainda não é uma empresa que fatura 1 milhão mês. Pra quem fatura 1 milhão mês, talvez tá na 3ª, 4ª faixa e ele tem dinheiro suficiente pra fazer toda uma estratégia ali que diminui ainda. Excelente. Vem com essa conversa de pra pequeno, que quanto mais imposto, melhor. Isso é filosofia barata de gente que já ganhou dinheiro ou gente que não sabe o que tá falando. É a frase, quando você paga o DAI, você tem que estar feliz. Feliz.
Feliz porque vai pegar um empréstimo. Vai pegar um empréstimo. Ficou nervoso. Vai pegar um empréstimo Uhum. do governo aí, desses auxílios, pra você ver as taxas que você vai pagar. E aí você deixa tudo. Então assim, nossa, enfim, não pode nem entrar nisso. Mas eu falo muito pro Rian, eu falo, Rian, cara, tanto de imposto que a gente paga, tanto de regras que existe, o quanto a empresa ela tem que se adaptar. Pra quem tá começando, gente, é muito difícil. A gente tem que muito valorizar empresário pequeno, raçudo, que tá tentando fazer as coisas acontecer. Porque aqui ninguém herdou a Cami, né? E eu acho que pela nossa política, ninguém vai herdar, no sentido de a gente não quer, a gente quer deixar isso aqui grande pra que outras pessoas assumam e não necessariamente vai passando assim de herdeiro pra herdeiro. Não, isso aqui realmente vem pra abençoar negócios e abençoar pessoas. Mas eu acho que o ponto é, será que de fato o colaborador seu sabe tanto que é difícil empreender? Porque senão de fato ele vai achar que você aí, porque aí o patrão posta na rede social que tá com carrão e etc. Igual, eu troco de carro lá, eu falo pros meninos, eu falo, gente, aqui ó, fechei tantas consultorias, trabalhei muitas horas a mais, trabalhem horas a mais. Né? Tipo, peguem projeto a mais. Quantas vezes a gente, na nossa vida, teve que, tipo, fazer muito mais coisas? A gente vai pra Brasília participar de um evento que a empresa paga e tal, mas fica lá, eu e o Vitor trabalhando e assistindo. Mas você devia sair do operacional. E é o Eu já tempo que a saí do gente mais operacional. trabalha. A gente já saiu, acredite. Mas tem muita coisa pra resolver. Acho que uma coisa que você comentou esses dias é que o empresário, ele vai sair de uma operação, mas vai pular pra outra. Sim. E você vai passando de operações para operações, porque tem muitas áreas da Tem empresa. Porque tem muita problemas aquela- e oportunidade de expansão, né? Tem muito aquela ideia, eu vou crescer pra ter outras pessoas trabalhando pra mim e eu não precisar mais trabalhar, ir pra praia, ficar Férias de pra boa. sempre. Não vai, meu amigo, não vai. Aí eu acho que Férias pra sempre. você não devia ser empresário. A não ser que você seja o empresário confortável, que quer ficar no teto É. ali de faturamento, de resultado, Mas etc. até isso Eu eu não Porque conheço sempre tem esse cara. coisas. E até eu acho difícil, porque quando você delega e deixa a responsabilidade todas na mão de alguém, só pra você ficar curtindo sua vida, por exemplo, você não controla o que o outro vai fazer e no que Exato. isso vai dar depois no futuro. Você tá bem hoje, mas as consequências das ações do responsável ali da operação no momento, cara, pode te quebrar, sei lá, aquela 2 meses. pergunta. Uhum. O que acontece com a sua empresa se você ficar 5, 10 dias fora? O que vai acontecer? Né? Aí deve... Legal. Deve Isso ter aí. muita Fiquei 9 coisa. dias no Maranhão pra fazer um evento lá e não tava acontecendo aqui. Tá, então, mas... Vitinho foi pra Europa, eu fiquei ficou 15 15 dias. Mas e foi se de boa. todos os tomadores de decisões da empresa saírem dela? Não, mas não tem Ou- como, né, Não, amigo? tem quando- Não, Só se eu for falo uma por empresa 10 pequena. dias. 10 dias. O que acontece? Será que a sua empresa ela tá bem estruturada para ela continuar pra os mim, né? processos? Ele tá falando não, no mas geral. peraí, vamos defender a Câmara. Eu vou defender a Câmara, A gente não exato. ficou muito tempo fora, mas a gente teve a experiência de ir para São Paulo todos os Todos os gestores. Exato, E uma fluiu. semana praticamente. Quarta, quinta, sexta, segunda, terça, voltou. A sua Jogou. empresa eu não sei, mas a Câmara deu certo. Cara, Eu tô jogando, ó. no eu geral, tô jogando pro geral. Não tô Sim, falando da gente sim, mas é específico. pertinente. Fiquei dolorido. Mas Achei que era pra ficamos- mim, mas- Que empresa é essa que tá trabalhando? Ficam 6, 7 dias? A gente foi na Foi quase- foi quarta, uma semana quarta, quase, quinta, né? sexta. E voltamos terça, Pra né? galera que não entendeu, a gente foi pro G4. Gente, uma coisa Ano que é passado, louco né? também. Todo ano da Cami, a Cami pagou pra gente ir pra evento grande. Sim. Inclusive esse E a ano já Cami que tem pagou. E E esse ano já tem evento em pago, São né? Paulo, né? A gente já foi pra Brasília, vai pra São Paulo, Em agosto. você vai levar o time É. seu, e os Levar meninos a galera a gente ainda estrada. deve ir pra outro lugar. ano passado e ano retrasado, né? A gente foi pra eventos grandes, Fire né? e G4. Mas ó, a Fire gente, e a gente G4. sempre fez, assim, a gente participou do Up Summit, daquele do... Que foi muito bom, tanto que eu esqueci o nome. O Fire? Não, que não foi bom lá. Foi Fire do foi bom. Supert. Ah, Pedro Super. Gente, que evento ruim. Meu Deus do céu. Pedro era muito bom até a gente conhecer ele. E bloquear. momento de constrangedor. Depois a gente faz um evento Editor, e contrata o Pedro Super. Aí eu vou lá tirar foto com o Pedro. É bom que ele consegue Não, mas vir gente, tem com a evento bom Cami, e evento ruim. gente. Tem um monte de Depois ele cliente. vem com a Cami e melhora os processos. É, e tal. Não, mas ele... Cara, deixa eu só abrir um parênteses Melhora que eu a lembrei palestra. aqui que eu tô indo Mas só até vontade de ir pra, no banheiro. só pra Ai, voltar- evitar esse constrangimento de falar mal de evento. Foi louco porque a gente ficou quase 7 dias fora em São Paulo pra um evento que pra mim 7 dias não é muito tempo. E aí quando a gente chegou, todo mundo recebeu cartinha dos colaboradores. Nossa, teve. explica. Da cartinha falando que a gente fez falta, que a gente tava com saudade. Aí teve uma pessoa Chocolate. específica, o Rian, que ele escreveu uma carta assim, O Rian parecia que a gente tava um mês. Não, e foi uma carta nominal pra cada um. É, personalizada. Gente, não, vocês entendeu? A gente chegou na mesa de cada um, tinha um chocolate e 2 folhas.
com cartinha. Eu falei, gente, será que é demissões em massa? Rebelião. Eu Será que é pensei que tinha, rebelião? sei lá, quebrado Aconteceu alguma coisa muito e tal, né? importante. Bom, deixaram o frigobar aberto o final de semana inteiro. Ah, é. Deixaram, né? Pedido de desculpa, né? Mas aí veio a cartinha. Cada colaborador escreveu uma coisa personalizada para pros gestores que foram, né? E, gente, a gente foi 5 pessoas? Tá? Foi, Faz. 5 pessoas. É muita gente. Meu Deus do céu. Mas a equipe trabalhou, continuou. E só uma Continuou denúncia ao rodando Rian, tranquilo. porque ele que organizou esse rolê das cartinhas, e aí ele falou pra galera do time, não, pessoal, vamos só deixar uma frase aqui pra galera quando eles voltarem e tudo mais. Era pra Aí ser um tudo bem. post-it, né? Aí os meninos foram e escreveram uma frase como se fosse um post-it, aí o Rian vem no final e escreve uma textão, carta mano. pra cada um. Aí ficou tipo assim, pô, o Rian foi o que mais sentiu falta. E foi ele que diagramou, né? O design. Foi, é. Mas Ele sempre, Sempre lança. design, quando não malicioso. tem alguém ali aprovando e reprovando, dá nisso, É entendeu? perigoso. Ele aproveita a oportunidade. Mas, cara, é legal isso aí, assim. Eu acho que ontem, né, a Thalita tava lá em casa, a gente ficou lá conversando depois do horário, porque a gente fala dos colaboradores, mas a gente fica fazendo isso também, né? Ela chegou lá, já era tarde, pra gente resolver umas coisas, e ficamos conversando. E eu falei, cara, se a gente olhar, tipo assim, tem muito negócio que você olha. Negócio, inclusive, que a gente atende, que a gente entende dos problemas, entende que o empresário tá lá tentando, mas que há 2 anos a empresa tá do mesmo jeito. E se a gente perguntar pra cada um de vocês aqui, há 2 anos, onde a gente tava e onde a gente tá Nossa. hoje, em momento nenhum a gente parou de crescer. Não, Em momento nenhum. A Cami sempre Uhum. cresceu. Tipo, é muito louco. nossa. É. Música romântica. Passa o filme. E aí, gente, pro primeiro papo, como é que tá sendo, tá bom? Tá bom, cara. Dá Pra gente tá, agora eu tô né? preocupada É, com a tá Porque, gente. o que a gente falou? Eu não sei. Meu o que você Deus. escutou? O que você entendeu? Não sei. Releva aí, porque foi um teste, né? Foi o É primeiro. o primeiro de mundo. É. né? Mas é legal, eu acho que eu gostei do projeto, eu acho que tem tudo pra dar certo, porque é pra trazer a realidade aqui Nossa. de forma mais, né, sem roteiro pronto, de forma mais informal, pra mostrar que, gente, toda empresa vai ter problema. É Tem normal, tanto faz case parte. pra contar, E no final a né, gente vai fazer o gente? pitch pra você que quer faturar mais de 6 dígitos na sua agência. Não contrate a gente não, porque nós estamos fazendo os nossos. Ai, É, gente, eu ó. acho que foi produtivo, né? Foi bom. Foi Sim. foi bom, Letícia, você que assistiu? Tá Foi bom? aprovado. A Letícia, ela gosta de tudo que a gente faz. É, Esse é o- Gente, gosto. esse é um problema dos nossos colaboradores, os cammers. Porque tudo pra eles tá tudo sempre muito bom e sempre lindo. Mas aí quando eu vou conversar com os clientes, eu vejo que de fato o que a gente faz é muito diferente, né? Os kits da Netflix, gente, da Camiflix, tá sendo um burburinho, Burburinho. um buzz marketing tão gostoso. Todo ano é uma novidade. Todo né? ano novidade. Ou, e chegar com aquela sacola cheia de coisa, os clientes ficam, de verdade. Agora a galera já sabe o que tem lá dentro, porque a gente tá postando todo dia pouco É. posta, né? Mas é muito massa ver a reação. E aí o elogio sempre é o mesmo. Vocês são muito criativos. Vocês são muito diferentes. É muito cara da Cami. Eu falo que quando alguém olha e fala, isso é muito cara da Cami, eu falo, cara, que é como se a nossa identidade de fato passa Tá nas outras mensagem, coisas, sabe? né? Tá nas outras Aham. coisas também. Tipo, o pessoal olha as outras coisas assim e fala assim, não, isso daqui combina com a Cami. É. Né? É loucura E isso. há tanto que quando às vezes a gente começa a fazer um projeto, sai do projeto, as pessoas perguntam, vocês continuam É. lá? Aconteceu. Né? Tipo, foi vocês que... Por exemplo, acho que ontem o João Guilherme tava numa empresa, né? Aí ele olhou um conteúdo lá, ele falou, gente, foi a Cami que fez isso aqui? Aí a Toda gente não, né? discreta, Porque né? eu acho que tinha feito... A gente atende esse cliente, a gente tá lá Aham. fazendo todos os projetos, e aí tem uma TV que fica passando conteúdo. E aí ele pegou e falou, tipo, cara, falei aqui que a gente tinha que melhorar esse conteúdo. Foi a Cami? Não foi. Eu falei, não, eu sabia, era só pra eu ter esse cargo pra poder, né, Então, e falar. tanto que a resposta, quando ele perguntou, alguém perguntou, tá bom? É verdade, Aí, né? não, eu falei, então você já sabe a resposta. Né? Aí eu perguntei, brinquei, eu falei, você reclamando, perguntei pensa isso. se fosse a gente, né? Mas Exato. é muito nítido, assim, o nível da qualidade dá pra ver quando é a gente, quando não é a gente. E aí é legal que, de fato, gente, e é isso que é o marketing de posicionamento. É as pessoas receber um presente e falar, a minha expectativa era que fosse assim, porque eu sei que isso é da Cami, isso tem cara da Cami, né? Do que quando as pessoas estão tentando. E eu acho muito legal quando, assim, a gente tem alguns concorrentes que tratam a gente super bem, que a gente sempre tá trocando ali, e principalmente meu direct, eu tô conversando com eles por mensagem, e eu falo, a gente é muito, muito aberto, né? Eu falo, a gente é muito humano aqui dentro. Se vier a gente de fora pra trocar ideia, a gente troca, a gente fala, a gente ri. Até com os próprios cammers, a gente tem uma troca que ela é muito... Às vezes, mais pessoal do que profissional em alguns momentos. Porque a gente ajuda muito as pessoas ali, por entender que às vezes a pessoa não tá bem, não tá legal e tal. Mas eu acho muito legal quando os próprios concorrentes elogiam o nosso trabalho. Porque aí eu falo, cara, a gente tá chegando em lugares que
que a gente não imaginava, porque a gente vive tanto. Acho que esse é a maior dificuldade do empresário também, é viver tanto o seu processo, viver tanto a sua empresa, que ele não consegue olhar de fora, não saber o que tá acontecendo lá fora. E pra muita gente, a Cami é... Tem gente que fala, quando eu ficar grande, eu vou contratar vocês. Eu falo, dá pra contratar hoje, moço. A gente vai... tem arte aí por Várias R$300 opções, e várias tal. opções. Mas, gente, eu acho que a gente precisa sim continuar com essa parte. A ideia desse projeto aqui é a gente trazer Commerce pra gente trocar ideia de marketing, falar mais realmente do que a gente vive. Principalmente porque a gente sabe que hoje, por exemplo, o nosso TikTok, que já viralizou, inclusive, alguns conteúdos lá, são donos de agência, são profissionais da área, que eu acho que é importante para quem está querendo começar a montar seu próprio negócio na área de comunicação, entender que nem tudo são flores, mas que tudo sim é possível, desde que faça sentido para você. E eu falo uma frase que eu acredito muito que é impossível dar certo quando tem alguém tentando. Perdão, Não. gente, corta e edita, Corta. né? Brincadeira, não corta não. É impossível não dá certo, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo o seguinte, que é impossível não dar certo quando... Gente, como é que é a frase? Ou seja, ele não fala. É porque ela bonitinha, a frase de caneca, né? Não, mas é impossível dar errado quando tem alguém tentando fazer dar certo. Aí, Fala isso. agora deu certo. É impossível dar errado quando tem alguém tentando fazer dar certo. Talvez não dê certo no seu tempo, no hoje, né? Ou do seu jeito. Ou do seu jeito, mas pode dar certo amanhã. E eu falo, a Cami sempre deu certo depois que a gente passou por tudo. Quando a gente vai olhar pra trás, você vê que sempre deu certo. A gente só tava precisando dar mais passos. Eu acho que a gente tá dando mais passos aqui, trazendo todo o time pra gente poder conversar um pouco. Sim, com certeza. Foi ótimo receber vocês. Eu acho que foi um programa que eu mais fiquei à vontade, porque de fato é o que a gente vive todos os dias. Muito Gostou, bom. Vitinho? Eu gostei muito, não. Só do frio que eu não passei da última vez, já tô feliz. Mas Eu já tava posso tão dizer o tenso. contrário. O frio permanece. Mas é muito bom vir pra cá. Eu É muito gosto. Você gostou? Quer trabalhar acho que aqui? você pode me chamar mais vezes. Tá bom, seja bem-vindo. Jornalista, É bacana. E aí, João? Eu Não achei... conseguiu participar do outro podcast porque foi pra um show em São Paulo. Ah, Aí é fala que a verdade. empresa não funciona. Não, né? Brincadeira, eu sei que você não falou isso. Não. Não, eu gostei demais de ter participado. Eu acredito que a gente não falou 10% Nossa. dos rolês, dos Sim. bastidores, né? Eu já tinha algumas pautas aqui na cabeça, mas assim, o papo vai fluindo tão bem aqui que depois a gente deixa pra outra oportunidade, né? Eu acho que a gente pode fazer um programa só de BOs. Nossa. É. Só de BOs. A gente vai ter que ter tema, né? Acho que colocar assim, Casa Cami, hoje a gente vai falar só de case. Hoje a gente vai falar só de Processo. processos, né? Metas Então, comerciais. BO. porque tem muita coisa pra falar, BO. gente. Metas. E Não você, falamos nada de Thalita? projeto. Não, gostei. Você já falou, né? demais, Já. falei. Você Ah, quer tá, que eu tô te fale de dando tô te dando a oportunidade de falar de novo. Não, foi maravilhoso. Ela tem cara de A jornalista, comunicação né? dela, Pô, cara, ali, ó, que muito comunicação é essa? bom. Cara, quando eu conheci a Thalita e eu vi ela apresentando um trabalho na faculdade, eu falei, nossa, você apresenta muito bem, parece professor. Ela, eu apresento bem. E eu lá, tipo, todo tremendo pra falar alguma coisa, né? Hoje aí. Ai, Fundinho mas agora eu fiquei sem verdinho. graça. Mas que bom que você ficou sem graça no final, né, irmão? Ainda bem que foi no fim. Não, é muito bom estar aqui. Quero voltar. Pode me chamar bom, mais tá vezes. bom. é Pode muito me bom. chamar também. Ó, pra você que nos seguiu aqui nesse papo até agora, seja no podcast, pelo YouTube, pelo Spotify, essa é a realidade que a gente vive de fato na prática, né? Eu acho que tem, como o João falou, muita coisa ainda pra gente abrir o jogo aqui pra vocês. E eu acho que é uma forma da gente poder contribuir com você, empresário, profissional do marketing. Então não deixe de seguir a gente. Se você ainda não tá no nosso TikTok, vai lá. Se você não gosta de TikTok, a gente tá no Instagram, vai lá. Se você não gosta do Instagram nem do TikTok, a gente tá nos shorts do YouTube. Então, assim, a gente tá em vários canais. E, de fato, para de algum modo a nossa mensagem chegar até você e poder te contribuir. E se você quiser conhecer a gente de pertinho mesmo, acompanha a gente lá nos stories do @Cami Estratégia no Instagram, que a gente tá sempre postando lá. Ou seguir o João, mas ele é bem low profile. A Tatá, que quando dá tempo ela posta. O Vitinho, que vive de repost da agência, mas que mostra todas as suas viagens, tá? Você vai E eu conseguir quero ver. dizer que quem não passar a acompanhar, em algum momento eu vou achar eles É. no algoritmo. Vai seguir. E pode me seguir lá pra ver meus biscoitos da academia, treinando 2 vezes por dia, tentando agora entrar pro crossfit, ser um crossfiteiro, pra ver se o shape vem, porque
estar em dia também é algo que é necessário. Inclusive, toda a Cami, inclusive, faz desafio tóxico para Cami todo mundo ir Fit. pra academia, tá? Mas brincadeira à parte, obrigado por estar aqui com a gente e até o próximo Papo de Cami.